Irmãos, vamos seguir então de onde paramos pela manhã. Hermanos, vamos a seguir entonces donde paramos a la mañana. E vamos abrir em Mateus, capítulo 4, novamente. Y vamos a abrir en Mateos capítulo 4 nuevamente. E vamos ler as três respostas do Senhor às três tentações. Y vamos a leer las tres respuestas del Señor a las tres tentaciones. A primeira está no versículo 4. La primera está en el versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A segunda resposta está no versículo 7. La segunda respuesta está en el versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: Respondió Jesús, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, Ou não porás o Senhor teu Deus à prova. o no pondrás al Señor tu Dios a prueba. E finalmente, no versículo 10. Y finalmente en el versículo 10, Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Pai Celestial, Amado Padre Celestial, confiamos mais uma vez esse tempo de comunhão na Tua Palavra, confiamos una vez más este tiempo de comunión en tu palabra, às Tuas próprias mãos. en tus propias manos. Confiamos também as nossas vidas nas Tuas mãos. Confiamos también nuestras vidas en tus manos. Pela Tua fidelidade e bondade, te pedimos que fales ao nosso coração. Por tu fidelidad y tu bondad te pedimos que hables a nuestros corazones. Obrigado porque tens nos guardado nesse dia. Gracias, Señor, porque nos has guardado en este día. Obrigado por Tua comunhão constante conosco. Gracias por tu comunión constante con nosotros. Te pedimos que abras a Tua palavra a nós. Te pedimos que abras tu palabra a nosotros. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Queremos ser salvos pela Tua palavra. Queremos ser salvos por tu palabra. E assim pedimos pela Tua assistência e provisão. Y así pedimos por tu asistencia y tu provisión. Em nome do nosso Senhor Jesus. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amém. Amén. Queridos irmãos, nós vimos então que esses versos de 1 a 11, eles condensam em um pequeno texto Queridos hermanos, hemos visto que estos versos del 1 al 11 condensan en un pequeño texto os relatos das tentações do Senhor. los relatos de las tentaciones del Señor. Três tentações Tres que tentaciones envolvem três perguntas profundas, envuelven tres preguntas profundas, como já examinamos. como ya hemos examinado. Deus é bom, Dios es bueno. é a primeira pergunta. La primera pregunta, Seu amor te basta? ¿su amor te basta? A segunda pergunta. La segunda pregunta, Deus é fiel? ¿Dios es fiel? Seu amor te guarda? ¿Su amor te guarda? E a terceira pergunta. Y la tercera pregunta, Deus é suficiente? ¿Dios es suficiente? Seu amor te basta? ¿Su amor te basta? E nós vemos de que maneira maravilhosa o nosso Senhor responde essas três perguntas. Y nosotros vemos cómo el Señor de una forma maravillosa responde estas tres preguntas. Falando um pouco mais rapidamente sobre a última tentação, Hablando un poco más sobre la última tentación, que envolve essa pergunta, seu amor te basta? que envuelve esta pregunta, ¿tu amor te basta? Gostaria de citar dois exemplos da história da igreja aos irmãos. Me gustaría citar dos ejemplos de la historia de la iglesia a los hermanos. O primeiro é Agostinho, El primero es Agustino, aquele irmão do quarto século da história da igreja. aquel hermano del cuarto siglo de la historia de la iglesia. Certa vez Agostinho disse assim: Ciertamente Agustino dijo así, nós podemos aplicar um teste para o nosso amor ao Senhor. nosotros podemos aplicar un test a nuestro amor al Señor. E o teste é esse. Y el test es este. Digamos que o Senhor se apresentasse a nós pessoalmente nesta noite Digamos que el Señor se presenta a nosotros en esta noche personalmente e tivesse uma interlocução conosco y tuviera un intercambio de palabras con nosotros e nos dissesse assim: y nos dijera de esta manera, eu te concederei todas as coisas que o seu coração mais deseja, yo te concederé todas las cosas que tu corazón más desea, em um momento, en un solo momento, agora. ahora.
com uma única condição: con una única condición. você nunca mais verá o meu rosto. Usted nunca más verá mi rostro. Então Agostinho diz assim: Entonces Agustino dijo así, esse tremor interior que nós sentimos este temor interior que sentimos diante dessa proposta do Senhor delante de esta propuesta del Señor é a medida exata de nosso amor por Ele. es la medida de nuestro amor por Él. O que Ele está nos ensinando? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Será que nós trocaríamos o Senhor por todas as outras coisas? ¿Será que nosotros cambiaríamos el Señor por todas las demás cosas? Não apenas uma coisa ou outra coisa, No apenas una cosa o otra cosa, mas todas as coisas. más todas las cosas. Será que nós trocaríamos a nossa relação com o Senhor por todas essas coisas? ¿Será que nosotros cambiaríamos nuestro relacionamiento con el Señor por todas estas Então, cosas? irmãos, graças a Deus. Entonces, hermanos, gracias a Dios, Porque esse sumo sacerdote que está no trono, porque este sumo sacerdote que está en el trono, ele vive para interceder por nós. Él vive para interceder por nosotros. Ele sabe a medida do nosso amor por Ele. Él sabe la medida de nuestro amor por Él. E Ele sabe que é sempre menor do Yes. que o amor dele por nós. Y Él sabe que es siempre menor nuestro amor que el amor de Él por O nosotros. que nós podemos fazer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nós devemos chegar diante dele Nosotros debemos llegarnos delante de com Él uma sincera oração. con una sincera oración. Senhor, Señor, aperfeiçoa meu amor por Ti. perfecciona mi amor por Ti. Aumenta o meu amor por Ti. Aumenta mi amor por Ti. De modo que não apenas o Senhor seja o maior entre todos, De modo que no sea solamente el mayor entre todos, mas seja o único entre todos. sino que sea el único entre todos. Há uma diferença entre esses dois. Hay una gran diferencia entre estos. Graças a Deus, porque Cristo vai se revelando a nós Gracias a Dios que Cristo va revelándose a nosotros e por causa da glória que Ele tem, y por causa de su gloria, Ele vai ofuscando as outras coisas. Él va apagando las otras cosas. Graças a Deus. Gracias a Dios. Então podemos dizer assim: Entonces podemos decir Ele así, é maior entre as outras coisas. Él es mayor entre las otras cosas. Mas lembre-se então, Mas recuerde entonces, isso não basta. eso no basta. Ele deseja aperfeiçoar de tal forma nosso amor, Él desea perfeccionar nuestro amor de tal forma, cativar os nossos afetos, cautivar nuestros afectos, de tal forma de tal forma que nós possamos ir além que nosotros podamos ir más allá e podemos dizer a Ele: y poder decir a Él, Senhor, Señor, Tu és único ao meu coração. Señor, tú eres único a mi corazón. Deixe-me lembrar um versículo de Cantares. Déjenme recordar un versículo de Cantares, Cantar de los Cantares. Cantar de los Um Cantares, verso tão lindo. un verso tan lindo. A noiva diz assim: La novia dice así, O seu falar é muitíssimo doce. su hablar es muy dulce. Sim, Sí, ele é totalmente desejável. Él es totalmente deseable. Olha essas duas coisas que a noiva disse a respeito do noivo. Miren estas dos cosas que la novia dice acerca del novio. Seu falar é muitíssimo doce. Su hablar es muchísimo dulce. Amados irmãos, Amados hermanos, não há nada igual ao falar do Senhor. no hay nada igual al hablar del Señor. Só Ele tem uma capacidade aqui. Solamente Él tiene una capacidad aquí. Ele fala verdades profundas ao nosso coração, Él habla verdades profundas a nuestros que corazones, muitas vezes mexem com tudo que nós somos. que muchas veces toca en todo lo que nosotros somos. Atinge-nos profundamente. Nos golpea profundamente. Quando, por exemplo, de alguma maneira Ele fala a nós: Cuando de alguna manera Él habla a nosotros. a soberba está no teu coração. La soberbia está en tu corazón. Nosso Senhor nos fala assim. El Señor nos habla así. Por exemplo. Por ejemplo, Mas como Ele faz isso? ¿cómo Él hace eso? Ele faz de uma maneira inigualável. Él hace de una manera inigualable. Porque nós nunca nos sentimos rejeitados. Porque nosotros nunca nos sentimos rechazados. Ele fala a verdade, Él habla la verdad, mas em amor. más en amor. Dificilmente nós aprendemos a fazer isso. Difícilmente nosotros aprendemos a hacer esto. Nós precisamos avançar muito com o Senhor Nosotros necesitamos avanzar mucho con el para Señor podermos falar a verdade em amor. para poder hablar las verdades en amor. E as duas coisas são muito Y necessárias. las dos cosas son muy necesarias. Se nós apenas atuássemos uns com os outros pelo amor, Si nosotros solamente actuásemos por amor unos con los otros, temos que nos amar. tenemos que amarnos, Vamos nos amar. vamos a amarnos. Então nós poderíamos deixar tantas coisas como aquela sujeira debaixo do tapete. Entonces podríamos dejar tantas cosas como aquella mugre debajo del tapete, Mas não é assim que o Senhor faz. mas no es así como el Señor hace. Ele nos fala amplamente do seu amor, El Señor nos habla ampliamente de su amor mas Ele usa a sua verdade no nosso coração. y además de eso usa su verdad en nuestros corazones. Qual é o motivo? ¿Cuál es el motivo? Conhecereis a verdade, Conoceréis la verdad e a verdade y la verdad vos libertará. los hará libres. Só o Senhor sabe aplicar a verdade em amor. Solo el Señor sabe aplicar la verdad en amor. Mas a grande beleza aqui, Mas la gran belleza aquí sim, nós podemos aprender dele.
si es que nosotros podemos aprender de Él. Paulo disse aos Efésios, capítulo 4, Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, seguindo a verdade em amor. siguiendo la verdad en amor, Cresçamos em tudo, crezcamos en todo, naquele que é a cabeça. en aquel que es el cabeza. Então podemos aprender dele, Entonces podemos aprender de Él, tomando o seu jugo. tomando su yugo, Aprendei de mim. aprender de mí, Eu sou manso e humilde de coração. que soy manso y humilde de corazón. Então, graças a Deus por essa verdade preciosa. Entonces, gracias a Dios por esta verdad preciosa. Deixe-me citar agora para você uma oração, um pequeno poema oração. Déjenme mostrar a ustedes ahora una pequeña oración, un poema en oración. Esse é um servo do Senhor do século XII. Es un siervo del Señor en el siglo XII. Então vamos nos lembrar. Vamos a recordar. Isso está antes da chamada Reforma Protestante. Esto está antes de la llamada Reforma Protestante. E esse homem viveu intensamente com Deus, Y este hombre vivió intensamente con Dios, chamado Bernard de Clairvaux. llamado Bernard de Clairvaux. Alguns buscam traduzir o seu nome, embora isso não seja possível, Algunos buscan traducir su nombre, en todo caso no es posible, chamando-o de Bernardo de Claraval. llamándolo de Bernardo de Claraval. Então, certa vez ele escreveu assim. Entonces, ciertamente él escribió así. Escute essas frases com atenção. Escuchen esta frase con atención. Ó Senhor, Oh Señor, faze-me teu para sempre mais e mais. hazme tuyo para siempre más y más. E com toda a minha fraqueza aqui, Y con todas mis debilidades aquí, Senhor, não permita nunca, Señor, no permitas nunca, nunca jamais, nunca jamás, que eu viva mais que o meu amor por ti. que yo viva más que mi amor por ti. Preste atenção nessa última frase. Presten atención en esta última Não frase. permita, Senhor, nunca, No permitas, Señor, nunca, nunca, jamais, nunca jamás, que eu viva mais que yo viva más que o meu amor por ti. que mi amor por ti. Está muito claro o que ele está dizendo ao Senhor. Está muy claro lo que le está diciendo al Eu Señor. não quero viver um dia mais Yo no quiero vivir un día más se o meu amor pelo Senhor se arrefecer. si mi amor por el Señor enflaquece. Porque uma vida sem amor pelo Senhor Porque una vida sin amor por el Señor não é vida. no es vida. Não permita nunca jamais No permita nunca jamás que eu viva mais que yo viva más que meu amor por ti. que mi amor por ti. Que declaração maravilhosa. Qué declaración maravillosa. Como uma pessoa pode chegar a dizer isso? ¿Cómo una persona puede llegar a decir esto? Porque Cristo vai se tornando o maior entre todos. Porque Cristo va quedándose el mayor entre todos. Mais e mais. Más y más. Mas não apenas isso. Mas no solamente eso. Chegará ao ponto Llegará al punto, em que ele será o único entre todos. llegará a ser el único entre todos. Seu falar é muitíssimo doce. Su hablar es muchísimo dulce. Sim, ele é totalmente desejável. Sí, Él es totalmente deseable. Ah, queridos irmãos, Ah, queridos hermanos. essa precisa ser a expressão do nosso coração. Esta es lo que precisa ser la expresión de nuestros Então, corazones. graças a Deus, porque podemos ser aperfeiçoados nesse amor. Entonces, gracias a Dios porque podemos ser perfeccionados en ese amor. Você lembra o que aconteceu com Pedro, não é? Ustedes recuerdan lo que pasó con Pedro. Ele achava que o seu amor pelo Senhor era invencível. Él creía que su amor por el Señor era invencible. Quando ele disse ao Senhor, eu nunca te negarei. Cuando él dijo al Señor, yo nunca te negaré, Eu irei contigo até a morte. yo iré contigo hasta la muerte. O que Pedro está dizendo? ¿Qué es lo que Pedro le estaba Nós diciendo? sabemos que, em outras palavras, ele está dizendo assim: Nosotros sabemos que en otras palabras él está diciendo o así. Senhor escolheu 12, El Señor escogió 12. mas não sei se o Senhor acertou em 11. Yo no sé si el Señor acertó con los otros 11, Mas em o Senhor acertou. mas en uno acertaste. Eu irei com o Senhor até a morte. Yo iré con el Señor hasta la muerte. E por ti eu darei a minha própria vida. Y por ti daré mi vida. O que o Senhor disse para Pedro? ¿Y qué es lo que el Señor le dijo a Pedro? Darás tua vida por mim, Pedro? Darás tu vida por mí, Pedro. Eu te digo, Yo te digo, antes que o galo cante, antes que el gallo cante, tu me negarás 3 vezes. tú me negarás 3 veces. Qual era o problema de Pedro? ¿Cuál era el problema de Ele Pedro? confiava no amor dele pelo Senhor. Él confía en el amor de él por el Señor, Muito mais do que no amor do Senhor por ele. mucho más que en el amor del Señor por él. Então ele nega o Senhor. Entonces él niega al Señor E a história termina com uma frase. y la historia termina con una frase. Quando ele nega o Senhor a terceira vez, Cuando él niega al Señor la tercera vez, a Bíblia vai dizer assim: la Biblia dice así. então saindo, chorou amargamente. Entonces él saliendo lloró amargamente. Não apenas chorou, No solamente lloró, mas chorou amargamente. no solamente lloró, sino que lloró amargamente. Por que ele chorou amargamente? ¿Por qué él lloró amargamente? Podemos dizer que o coração de Pedro era mesclado. Podemos decir que el corazón de Pedro estaba mezclado. Por um lado, certamente ele queria o Senhor. Por un lado, ciertamente quería al Señor. Foi ele quem disse: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
Fue ciertamente cuando él dijo, hemos creído que tú eres conocido como el Santo de Dios. Foi Pedro quem disse. Fue Pedro que dijo. E ele também disse: Y él también dijo, Para quem iremos nós? ¿para quién iremos Só nosotros? tu tens as palavras da vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Foi Pedro quem disse. Fue Pedro que lo dijo. E também foi Pedro quem disse: También fue Pedro Tu que és o dijo, Cristo, Filho do Deus vivo. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ele sabia quem era o Senhor. Él sabía quién era el Señor. Ele queria o Senhor. Él quería al Señor, Mas também ele queria muito a si mesmo. pero también se quería mucho a sí mismo, Porque ele não conhecia a si mesmo. porque él no se conocía a sí mismo. Então, à medida que o Senhor foi discipulando a Pedro, Entonces, a medida que el Señor fue discipulando a Pedro, então ele foi passo a passo aprendendo algumas coisas. entonces él fue paso a paso aprendiendo algunas cosas. Ele é o Filho de Deus. Él es el Hijo de Dios. Ele é o Santo de Deus. Él es el Santo de Dios. Ele é o Cristo de Él Deus. es el Cristo de Dios. Ele tem as palavras da vida. Él tiene las palabras de Nós vida. não temos para onde ir. Nosotros no tenemos dónde ir. Não é verdade que, de modo geral, todos nós sabemos essas coisas? Nosotros, de modo general, sabemos todas estas cosas. É verdade sobre todos nós. Es una verdad sobre todos Mas qual era o nosotros. problema de Pedro? Pero ¿cuál es el problema de Ele Pedro? confiava em si mesmo, Él confiaba en sí mismo, no seu amor pelo Senhor. en el amor suyo por el Señor. Então, depois de negar o Senhor e chorar amargamente, Entonces, después de negar al Señor y llorar amargamente, o Senhor vai à cruz e morre. el Señor va a la cruz y muere. Na ressurreição, En la resurrección, ele se manifesta 3 vezes, Él se manifiesta 3 veces, conectadas diretamente a Pedro. conectada directamente a Pedro. Uma das vezes é uma aparição secreta apenas a Simão Pedro. Una aparición es secreta, apenas a Simón Pedro. Paulo registra isso em 1 Coríntios 15. Pablo registra esto en 1 Corintios 15. Ele apareceu a Cefas Él se apareció a Cefas e depois aos 12. y después a los 12. Então, Lucas capítulo 24 também diz a mesma coisa. Y Lucas capítulo 24 también dice lo mismo. O Senhor já ressuscitou. El Señor ya resucitó. O Senhor ressuscitou El Señor resucitó e já apareceu a Simão. y ya apareció a Simón. Entre as 10 aparições do Senhor Jesus depois da ressurreição, El Señor Jesús, después de sus 10 apariciones en su resurrección, 10 vezes ele apareceu. 10 veces Él apareció. Foram 10 manifestações Fueron 10 do manifestaciones Senhor ressurreto. del Señor resurrecto. Uma delas foi resurrecto. exclusivamente para Pedro. Una de ellas fue exclusivamente a Pedro. E não há nada registrado a respeito dela. Y no hay nada registrado acerca de Apenas que o Senhor apareceu a Simão. ella. Solamente que Él apareció a Simón. Então, nós ousamos interpretar isso Nosotros queremos interpretar eso como uma restauração pessoal de Pedro. como una restauración personal de Pedro. Algo entre Pedro e o Senhor. Algo entre Pedro y el Señor. Uma restauração que toca o aspecto pessoal. Una restauración que toca algo personal. Mas preste atenção aqui. Bueno, presten atención aquí. Faltava algo. Faltaba algo. Pedro é um discípulo do Senhor. Pedro es un discípulo del Señor. Ele foi enviado pelo Senhor com aquela missão de um apóstolo. Pedro fue enviado con una misión de apóstol. Desde que o Senhor os chamou. Desde que el Señor lo llamó, Deixaram tudo por causa do Senhor. dejaron todo por causa del Señor. Então, Pedro tinha uma vocação. Entonces Pedro tenía una vocación. O Senhor não apenas chamou Pedro pessoalmente, El Señor no solamente llamó a Pedro personalmente, mas ele vocacionou Pedro. mas él vocacionó a Pedro. Pedro tinha um serviço a cumprir. Pedro tenía un servicio que cumplir. Qual era o serviço? ¿Cuál era su servicio? Vós sereis pescadores de homens. Tú serás pescador de hombres. Então, essa é uma vocação. Entonces una vocación. Então, quando nós chegamos a João capítulo 21, Entonces cuando llegamos a Juan capítulo 21, nós vemos aí a questão do amor. vemos ahí la cuestión del amor. O Senhor já havia aparecido a Pedro, El Señor ya se le había aparecido a Pedro nessa aparição oculta que já falamos. en esa aparición oculta que hemos hablado. Mas então, de alguma maneira, Pedro está sem restauração vocacional ainda. Mas de alguna manera Pedro todavía está sin una restauración personal aún. Sem restauração vocacional ainda. De una restauración vocacional todavía. Estava faltando a restauração vocacional. Estaba faltando la restauración vocacional. O que Pedro vai fazer? ¿Qué es lo que Pedro va a hacer? Ele já deixou a rede, o barco e o seu pai. Él ya dejó las redes, el barco y a su padre. Ele não tem o que fazer. Él no tiene lo que hacer. O Senhor o chamou para ser pescador de El homens. Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Então está faltando alguma coisa. Entonces falta algo. Então o Senhor se apresentou no Mar da Galileia. Entonces el Señor se le presenta en el mar de E Galilea. João 21 tem uma história magnífica. Y Juan 21 tiene una historia magnífica. Registre aí para você lê-la depois. Regístrenla para que ustedes la lean luego. Ou se quiser, pode abrir a sua Bíblia enquanto vamos compartilhando. Entonces, si quieren, abran sus Biblias en cuanto compartimos. É dito que Pedro disse aos demais que estavam com ele. Es cierto que Pedro dice a los demás que estaban con él, E esses demais são 6
discípulos. Y estos demás son 6 discípulos. Então, com Pedro, eles eram 7 ao todo. Entonces, con Pedro eran 7 en total. E você vai ver que Pedro era um líder natural. Y ustedes van a ver que Pedro era un líder natural. E o que ele fala, então, para esses outros? ¿Y qué es lo que él habla para los demás? Uma frase. Una sola frase. Eu vou pescar. Yo voy a pescar. E essa é uma frase terrível. Y es una frase impresionante. Talvez Pedro nem saiba mais como pescar. Tal vez Pedro no sabe cómo pescar. Ele deixou o barco, a rede e o seu pai. Él dejó el barco, las redes y su padre. Mas agora ele negou o Senhor. Mas él ahora negó al Señor. Então qual é a sua expectativa? ¿Cuál es su expectativa? Eu estou aniquilado. Yo estoy acabado. Acabou para mim. Terminó para mí. Não há esperança para mim. No hay una esperanza para mí. Agora Pedro está na posição adequada. Ahora Pedro está en una posición adecuada. Ele sabe que o seu amor pelo Senhor é fraco. Él sabe que su amor por el Señor es débil. Então ele não vai ficar com os braços cruzados. Entonces él no se queda de brazos cruzados. Ele vai fazer o que ele sabe fazer. Él va a hacer lo que él sabe hacer. Eu vou pescar. Yo voy a ir a pescar. Vou voltar a pescar. Yo voy a volver a pescar. Então nós temos essa história linda, irmão. Entonces tenemos esa historia linda. Eles estão hermanos. pescando no mar da Galileia. Ellos están pescando en el mar de Galilea. Na verdade, um lago de água doce, En la verdad es un lago de agua dulce. abundante de peixes. Muy abundancia en peces. Pescam pela madrugada adentro Pescan en la madrugada mar adentro. e não pescam nem um peixezinho desse tamanho. Y no pescan ni siquiera un pez de este tamaño. Então tem um homem na praia Entonces tiene un hombre en la playa que diz para eles: filhinhos, tendes aí alguma coisa? que dice, hijitos, ¿tenéis ahí alguna cosa? E o que eles dizem? ¿Y qué es lo que ellos Vocês contestan? pescaram alguma coisa? ¿Ustedes pescaron alguna cosa? Eles dizem: nada, Ellos contestan, nada, nada. nada. Por quê? ¿Por qué? A vida deles estava fora dos propósitos e da vocação do Senhor. La vida de ellos está fuera del propósito y de la vocación del E Señor. quando estamos fora do propósito, do chamado e da vocação do Senhor, Y cuando estamos fuera del propósito, del llamado y la vocación del a Señor, palavra para nós é nada. la palabra para nosotros es nada. Nós não alcançamos nada. Nosotros no alcanzamos nada. Vazio, Vacíos, frustração, frustración, um senso de inutilidade. una sensación de inutilidad. Ó, queridos irmãos, Oh, queridos eu não hermanos, sei o quanto você já pensou sobre isso. vamos a ver cuánto ustedes ya pensaron sobre Essa esto. é uma marca maravilhosa de que nós pertencemos ao Senhor. Esto es una marca maravillosa de que nosotros pertenecemos al É Señor. porque nós pertencemos a Es Ele porque nosotros pertenecemos a Él. que finalmente nós ficamos frustrados. Que finalmente nosotros quedamos frustrados Porque não há outro lugar para nós. porque no hay otro lugar para A nosotros. cruz de Cristo não é uma brincadeira. La cruz de Cristo no es un juego. Ela nos separou do mundo. Ella nos separó del mundo. Escute o que o Senhor disse em João 17. Escuchen lo que el Señor dice en Juan 17. Eles não são do mundo. Ellos no son del mundo. É uma palavra definitiva. Es una palabra definitiva. Eles não são do mundo. Ellos no son del mundo. Nosso Senhor já nos separou do mundo. El Señor ya nos separó del mundo. Ele colocou um abismo intransponível entre nós e o mundo. Él colocó un abismo intraspasable entre nosotros y el mundo. Nós não conseguiremos passar de volta. Nosotros no podemos pasar de vuelta. Então, a resposta deles Entonces la respuesta de foi ellos, nada. la respuesta de ellos fue nada. Aquele homem está lá na praia. Aquel hombre está en la playa. Agora, pense um pouco mais. Ahora piensen un poco más. Nas regiões, nos litorais, En los litorales, onde há pescadores, donde hay pescadores, eles trabalham em equipe. ellos trabajan en equipos. Então, pelo menos antigamente, Entonces, por lo menos antiguamente, havia um homem dessa equipe había un hombre en este equipo que é chamado de atalaia. que era llamado de atalaya. O que o atalaia faz? ¿Qué es lo que el atalaya hace? Ele sobe a um monte Él sube al e monte, ele procura visualizar onde estão os cardumes. él procura mirar, visualizar desde la altura de un monte dónde están los mejores peces. Porque aqueles cardumes, aquele conjunto de peixes, Porque aquellos conjuntos, bancos de peces, quando eles são olhados de cima, cuando ellos son vistos desde arriba, eles fazem uma mancha escura no oceano. ellos hacen una mancha oscura en el océano. Então, o que o atalaia faz? Entonces, ¿qué hace el atalaya? Ele faz contato com os seus companheiros embaixo Él hace un contacto con sus compañeros que están abajo e ele aponta onde estão os cardumes, y él muestra dónde está el banco de peces para que o barco vá até lá e lance as redes. para que el barco vaya hasta allí y lance sus redes. Então, tem um homem agora na praia. Entonces tiene ahora un hombre en la playa. Quem sabe eles pensaram que ele fosse um atalaia. Tal vez ellos pensaron que era el atalaya, Porque ele diz assim: porque él dijo así, lancem a rede à direita do barco e achareis.
Lancen las redes a la derecha del barco y encontraréis. Como ele sabe? ¿Cómo él lo sabe? Será que ele é um atalaia? ¿Será que él es el atalaya? Na verdade, ele não é um atalaia. La verdad, él no es un atalaya. Ele é o Filho de Deus. Él es el Hijo de Dios. Então, de alguma maneira, Entonces, de alguna manera, pela ordem de seu Pai, por la orden de su ele Padre, está ali se manifestando aos seus discípulos. él está ahí manifestando a sus Ele é o discípulos. Cristo ressuscitado. Él es el Cristo resucitado. Digamos que ele dá um pequeno sinal assim com o dedo. Digamos que él hace un pequeño señal con el E dedo os peixes se ajuntam. y los peces se juntan. Porque ele é o Senhor dos senhores. Porque él es el Señor de O señores, Senhor de toda a criação. el Señor de toda creación. Lancem a rede à direita do barco. Lancen las redes a la derecha del barco. O que será que os discípulos devem ter pensado? ¿Qué es lo que los discípulos habrán pensado? Será que nós devemos fazer isso mesmo? ¿Será que debemos hacer esto mismo? Já pescamos a noite toda. Ya hemos estado pescando toda la Nós noche. estamos frustrados. Estamos Não frustrados. tem nada aqui. No hay nada aquí. Será que pensaram assim? ¿Será que han pensado de esta forma? Pode ser. Puede ser. Mas eles lançaram as redes. Mas ellos lanzaron las redes. E quando eles lançam a rede, Y cuando lanzan las redes, ela se enche de 153 grandes peixes. las redes se llenan de 153 grandes peces. Quando isso acontece, escute o que João diz. Cuando esto sucede, escuchen lo que Juan dijo. João diz uma frase. Juan dijo una frase. João 21, versículo 7. Juan 21, versículo 7. É o Senhor. Mira, es el Señor. É o Senhor. Es el Señor. Graças a Deus. Gracias a Dios. João era aquele que reclinava sua cabeça no peito do Senhor. Juan era aquel que reclinaba su cabeza en el pecho del Señor. Ninguém ali reconheceu o Senhor. Nadie ahí reconoció al Señor. João reconheceu o Senhor. Juan reconoció al Señor. A sua voz Su voz é o Senhor. es el Señor. Então o que Pedro faz? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Ah, que atitude preciosa é essa. Qué actitud preciosa es esa. Ele estava pescando desnudo, estava nu. Él estaba pescando sin ropa, desnudo. Então ele coloca rapidamente uma túnica Él pone rápidamente una e túnica se lança na água. y se lanza en el agua. É dito que o barco estava a mais ou menos 90 metros da praia. Es dicho que estaba el barco más o menos a 90 metros de la playa. São 200 côvados. Son 200 codos. É uma distância pequena, Es una distancia pequeña. 90 metros. 90 metros. Mas Pedro não pode esperar, Mas Pedro no puede esperar. porque o Senhor está ali. Porque el Señor está allí. E a sua vida está tão vazia. Y su vida está totalmente vacía. Ele foi tentar pescar, Él fue a intentar pescar. mas ele não conseguiu nada. Pero él no consiguió nada. Então Pedro tem que ir à frente. Entonces Pedro tiene que ir adelante. Esse é o Pedro. Ese es Pedro. Então ele se lança na água Entonces él se lanza al e agua vai nadando na frente do barco. y va nadando delante del E barco. quando ele chega na praia, Y cuando llega en la playa, que cena maravilhosa o Senhor preparou. qué escena maravillosa el Señor preparó. Só 2 vezes do Evangelho de João Solamente 2 veces en el Evangelio de Juan aparece uma palavra. aparece una palabra. Só 2 vezes. Solamente 2 Isso veces. significa que nós temos que colocá-las juntas. Y significa que tenemos que colocarla juntas. É a palavra braseiro ou fogareiro. Es la palabra fogata. Quando Pedro estava diante de um braseiro, Cuando Pedro está delante de una fogata, João 18, 18. Juan 18, 18. Apenas para você registrar aí. Apenas para que ustedes registren ahí. João 18, 18. Juan 18, 18. Ali está um braseiro Ahí está una fogata. no pátio da casa do sumo En sacerdote el patio de la casa del sumo sacerdote. e Pedro está ali aquentando fogo. Y Pedro se está ahí calentando al fuego. E de alguma maneira ele conhecia aquela empregada do sumo sacerdote. Y de alguna manera él conocía a aquella empleada del sumo sacerdote. Ele conseguiu um habeas corpus para entrar no pátio do sumo sacerdote. Él consiguió un habeas corpus para entrar en el patio de aquel sacerdote. Então ele está ali sumo olhando o sacerdote. Senhor de longe Y él está mirando al Señor de lejos e aquecendo se acalentando naquela fogueira. y calentándose al lado de aquella fogata. E o Senhor então é arguído e preso. O Senhor é investigado Sí, e el preso. Señor es investigado, tomado preso. Então ele sai da casa do sumo sacerdote. Entonces él sale de la casa del sumo sacerdote. E é dito que ele olha para Pedro. Entonces es dicho que él mira a Pedro E Pedro, saindo, chorou amargamente. y Pedro saliendo lloró amargamente. Porque ele havia negado o Senhor 3 vezes diante desse braseiro. Porque él había negado al Señor 3 veces delante de aquella fogata. O que ele disse? ¿Qué es lo que él dijo? Não conheço este homem. No conozco a este hombre. Que interessante, irmão. Qué interesante, hermano. Por que Pedro negou o Senhor? ¿Por qué Pedro negó al Señor? Porque Pedro não negou a si mesmo. Porque Pedro no se negó a sí mismo. Ele negou a pessoa errada. Él negó a la persona equivocada. Se ele negasse a si mesmo, Si él se negase a sí mismo, ele não teria negado o Senhor. él no hubiera negado al Señor. Então isso aconteceu no primeiro braseiro. Eso aconteció en la primera fogata. Agora, Pedro está no Mar da Galileia, em João 21. Ahora Pedro está en el mar de Galilea, en Juan 21. E olha o versículo 9 de João 21. Y miren el versículo 9 de Juan 21. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Y al saltar a la tierra vio allí
fuego e em cima havia y peixes encima de él había peces e havia também pão. y también había pan. Que cena maravilhosa é essa? Qué escena maravillosa es Eles esta. não apanharam nada. Ellos no cogieron nada. Eles eram pescadores profissionais, Ellos eran pescadores mas profesionales. estavam fora do propósito, da vocação e do chamado do Senhor. Mas estaban fuera del propósito, de la vocación y del llamado del E Señor. o resultado foi nada. Y el resultado fue nada. Estavam famintos, Estaban hambrientos. nem um peixezinho. Ni un pescadito. Agora Pedro chega na praia Ahora Pedro llega a la e playa ele vê um braseiro. y él ve una fogata. Por que o Senhor preparou esse braseiro? Porque el Señor preparó esa fogata. Porque ele quer levar a memória de Pedro, Porque él quiere llevar la memoria de Pedro aquele outro braseiro. a aquella otra fogata. E o que ele faz nesse braseiro? ¿Y qué es lo que hace en esa A fogata? primeira coisa é para guardarmos no nosso coração. La primera cosa es guardar nuestros corazones. Pedro, aqui não tem mais palavras de amor pelo Senhor. Pedro aquí ya no tiene más palabras de amor por el Señor. Eu te amo. Eu Eu te confio em ti. Eu confio em Eu ti. te seguirei até a morte. Yo te seguiré hasta la muerte. Irmão, é muito impressionante. Hermano, es muy impresionante. Pela primeira vez, Por la primera vez, Pedro está de boca fechada. por la primera vez Pedro está de boca cerrada. Ele sempre fala demais. Él siempre habla mucho, Que ele seria fiel ao Senhor. que él sería fiel al Señor, Que ele ama ao que él Senhor. ama al Señor. Mas agora Pedro chegou ao fim de si mesmo. Mas ahora Pedro llegó al final de sí mismo. Então ele se vê diante daquele braseiro. Entonces él ahora se ve delante de aquella fogata, E um braseiro com peixes e com pães. un fuego con peces y pan. O que o Senhor está dizendo? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Eu sou o provedor de vocês. Yo soy el proveedor de ustedes. Em outras palavras, En otras palabras, quem de mim se alimenta, quien de mí se alimenta, por mim viverá. por mí vivirá. Então o Senhor prepara aquele fogareiro. Entonces el Señor prepara aquel fuego E Pedro está calado. y Pedro está callado. Então o Senhor diz algo impressionante. Entonces el Señor dice algo impresionante. Versículo 10. Versículo 10. Trazei para mim alguns peixes que acabastes de apanhar. Traer para mí alguno de los peces que acabáis de coger. Vamos pensar bem. Vamos a pensar bien. Que peixes são esses? ¿Qué peces son estos? Na verdade, quem apanhou esses peixes? En realidad, ¿quién tomó estos peces? O próprio Senhor El Jesus. propio Señor Jesús. Foi ele que enviou os peixes para eles. Es Él quien envió los peces a ellos. Agora, o Senhor pede um pouco dos peixes deles. Ahora el Señor pide un poco de los peces de ellos. Escute qual é a lição aqui. Escuchen cuál es la lección aquí. Apesar dos nossos fracassos, A pesar de nuestros fracasos, o Senhor ainda continua chamando cooperadores. el Señor aún continúa llamando cooperadores. Chamando cooperadores Llamando cooperadores para o seu santo e eterno propósito. para su santo y eterno propósito. Então tragam alguns peixes que vocês apanharam. Entonces traigan a los peces que ustedes cogieron. Quanta misericórdia, Cuánta misericordia, quanta graça, cuánta gracia, quanta compaixão. cuánta compasión. E veja quem que vai puxar essa rede. Y miren quién es el que va a tirar de esta red. Não podia ser outro. No podría ser otro. É o Pedro mesmo. Es Pedro mismo. Ele vai puxar aquela rede pesada. Él va a tomar aquella red pesada. 153 grandes peixes. 153 grandes peces. Pedro devia ser um homem bastante forte. Pedro debería ser un hombre bastante fuerte. Nada fácil arrastar essa rede. Nada fácil arrastrar aquella Então red. Pedro traz aquela rede Pedro trae aquella red e toma alguns peixes, y toma algunos peces, como o Senhor pediu, como el Señor ha e pedido, coloca naquele fogareiro. y coloca en aquellas brasas. Mas ele está totalmente calado, Mas él está totalmente callado, porque ele chegou ao fim da sua confiança própria. porque él llegó al final de su propia confianza. Então o Senhor faz as perguntas, Entonces el Señor hace las preguntas tão penetrantes. tan penetrantes. Pedro, ou Simão, tu me amas? Pedro, o Simón, ¿tú me amas? E o Senhor usa a palavra ágape. Y el Señor usa la palabra ágape, Amor ágape. amor ágape. Por quê? ¿Por qué? Porque significa entregar a vida por alguém. Porque esto significa entregar la vida por alguien, Amor sacrificial. amor sacrificial. Pedro, você me ama? Pedro, ¿tú me amas? E Pedro responde com um amor de qualidade inferior. Y Pedro responde con un amor de calidad inferior. Ele diz: Tu sabes que eu te amo. Y él contesta, Señor, tú sabes que yo te amo. Usando a palavra filéu, Usando la palabra fileo, que fala de um amor de amizade. que habla de un amor de amistad. Não é um amor ágape. No es un amor ágape. Não é um amor que entrega a vida. No es un amor que entrega la vida. Antes ele dizia isso, Antes él decía mas eso, agora ele não pode mais dizer isso. mas ahora él no puede decir eso. Porque o seu coração está exposto
exposto diante do Senhor. porque su corazón está expuesto delante del Señor. Mas como o Senhor restaura Pedro? Mas como el Señor restaura a Pedro, Ele tem que voltar naquele ponto, Él tiene que volver a aquel punto para que Pedro conheça a si mesmo, para que Pedro se conozca a sí mismo, a corrupção do seu coração, la corrupción de su o corazón, engano do seu amor. el engaño de su amor. Então tu me amas, Entonces tú me amas e também tu me amas de novo, y también tú me amas de nuevo, e a terceira vez tu me amas. y la tercera vez tú me amas. Então na terceira vez o Senhor condescende com Pedro. Entonces la tercera vez desciende con Pedro. O Senhor não usa a palavra ágape, El Señor no usa la palabra ágape, mas ele usa a palavra filéu. el Señor usa la palabra fileo. E Pedro responde da mesma maneira. Y Pedro responde de la misma manera. Tu sabes que eu te amo. Tú sabes que yo te amo. Irmãos, talvez todos nós aqui tenhamos amor filéu pelo Senhor. Hermanos, tal vez todos aquí tengamos un amor fileo por el Señor, Mas é necessário algo mais. mas es necesario algo más. Como nós podemos chegar a um ágape pelo Senhor? ¿Cómo nosotros podemos llegar a un amor ágape por el Señor? Entregar nossa vida pelo Senhor. Entregar nuestras vidas por el Señor. Só há uma maneira. Solo hay una manera. Nós temos que conhecer profundamente o amor dele por nós. Nosotros debemos conocer el amor del Señor por nosotros de una manera profunda. Nós amamos Nosotros amamos porque ele nos amou primeiro. porque Él nos amó primero. Um amor incondicional. Un amor incondicional, Um amor paciente e longânimo. un amor paciente y longánimo, Um amor que disciplina os seus filhinhos. un amor que disciplina a sus hijitos, Um amor que conquista os nossos afetos. un amor que conquista nuestros afectos. Em uma palavra, En una palabra, um amor fiel. un amor fiel. Esse é o amor do Senhor para Este es el conosco. amor del Señor por nosotros. Do meu Senhor, o amor fiel. De mi Señor, el amor fiel. É mais que o mundo pode dar. Es más de que el mundo puede dar. Mais alto que os mais altos céus. Más alto que los más altos E cielos mais profundo que o mar. y más profundo que el mar. Antigo amor superior. Antiguo amor superior, Pois antes da criação de Deus, pues antes de la creación de Dios, amou-me. me amó. Glória ao nome seu. Gloria a su nombre. E esse hino, poema, continua assim. Y este lindo poema continúa así. O alto trono era seu. El alto trono era suyo. Dos anjos tinha adoração. De los ángeles tenía adoración. Mas tudo por amor deixou. Mas todo por amor lo dejó. Descendo aqui em servidão. Descendiendo aquí a servir. Me procurou. Me buscó. Sacrificou. Se sacrificó. A alta posição do céu. La alta posición del cielo. Amou-me ou buscou-me. Me amó o me buscó. Glória ao nome seu. Gloria a su nombre. E vou citar apenas mais uma estrofe desse longo poema. Y voy a citar apenas una pequeña estrofa de este largo poema. Rompendo o dia de terror. Rompiendo el día del terror, Muito só, muy solo, mas com intrepidez. mas con intrepidez, Cruéis escárnios suportou. crueles escarnios soportó. Deus o abandonou e o fez pecado, sim, na cruz por mim. Dios lo abandonó y lo hizo pecado, sí, por amor por mí. E em vergonha e dor morreu. Y en vergüenza y dolor murió. Salvou-me. Me salvó. Glória ao nome seu. Gloria a su nombre. Esse é o amor do Senhor. Ese es el amor del Señor. Incondicional. Incondicional. Capaz de gerar em nós um amor por Ele. Capaz de generar en nosotros un amor por Él. E foi isso que Ele fez com Pedro. Y fue eso lo que Él hizo con Pedro. Então, quando termina essas três perguntas, Entonces, cuando terminan estas tres preguntas, então Ele diz, segue-me. entonces Él dice, sígueme. Essa foi a última palavra do Senhor ressurreto para Pedro. Esa fue la última palabra del Señor resurrecto para Pedro. Segue-me. Sígueme. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Pedro agora estava consciente. Ahora Pedro estaba consciente. Não havia nenhum outro lugar para ele. No había ningún otro lugar para él. Segue-me. Sígueme. Eu te chamei. Yo te llamé. Você é meu. Tú eres mío. Graças ao Senhor, amados irmãos. Gracias al Señor, amados Assim o hermanos. Senhor restaurou Pedro. Así el Señor restauró a Pedro. Então vamos às respostas do Senhor em Mateus 4. Entonces vamos a la respuesta del Señor en Mateo Nós 4. fizemos um longo parêntese aqui. Hemos hecho un gran paréntesis aquí. Mas penso que o Senhor quer falar algo ao nosso coração. Mas yo creo que el Señor quiere hablar algo en nuestros corazones. Então vamos a Mateus capítulo 4. Vamos a Mateos capítulo 4. Quais foram as respostas do Senhor? ¿Cuáles fueron las respuestas del Señor? A primeira delas, então, tem a ver com a palavra de Deus. La primera de ellas tiene que ver acerca de la palabra de Dios. Algumas coisas nós já mencionamos.
Algunas cosas nosotros ya hemos hablado. Quando nosso Senhor Jesus diz: Cuando el Señor Jesús dice, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nós já explicamos o que isso significa. Nosotros ya hemos explicado lo que esto O significa. Salmo 40, que é um salmo de Davi, El Salmo 40, que es un salmo de David, que é citado em Hebreus que es 10, citado en Hebreos 10, para o seu registro aí, para su registro ahí. Salmo 40, de 6 a 8. Salmo 40, del 6 al 8. É citado em Hebreus 10, de 5 a 7. Es citado en Hebreos 10, de 5 al E 7. sabe qual é a ênfase aí? ¿Y cuál es la énfasis ahí? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Sacrificios y ofertas no quisiste. Davi era um rei. David era un rey. Se o Senhor tivesse prazer em muitos sacrifícios, em muitas ofertas, Si el Señor tuviera deleite en muchos sacrificios y ofertas, então eu te daria. entonces yo te daría. Mas não é isso que satisfaz o coração do Senhor. Mas no es eso lo que satisface el corazón del Então o que ele Señor. vai dizer? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Antes, Antes. corpo me formaste. Un cuerpo me formaste. Então disse eu, Entonces dije yo, aqui estou eu. aquí estoy yo. No rolo do livro está escrito a meu respeito. En el rollo del libro está escrito a mi respeto. Quem é esse? ¿Quién es este? É o nosso Senhor Jesus. Es nuestro Señor Jesús. Davi é um profeta. David es un profeta. Então ele está escrevendo um salmo que tem a ver com o Senhor Jesus. Entonces, él está escribiendo un salmo que tiene que ver con el Señor Jesús. E qual é a chave desse texto, desse pequeno texto? Entonces, ¿cuál es la llave de este pequeño texto? Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Agrádame a mí, Señor, hacer tu voluntad. Dentro do meu coração Dentro de mi corazón, está a tua lei. dentro de mi corazón está tu ley. Ó, queridos irmãos, Oh, queridos hermanos, é essa realidade preciosa es esta la realidad preciosa que pode nos manter de pé até que o Senhor Jesus volte. que nos puede mantener de pie hasta que el Señor vuelva. Guardar sua palavra no nosso coração. Guardar su palabra en nuestros corazones. Guardo no coração a tua palavra, Guardo en el corazón tu palabra para não pecar contra ti. para no pecar contra ti. Quanto eu amo a tua lei, Cuanto yo amo tu ley, é a minha meditação todo dia. es mi meditación todos los días. Esse foi o segredo da vida humana de Jesus. Ese fue el secreto de la vida humana de Jesús. Ele não era nem super-homem, nem semideus. Él no era ni superhombre ni semidios. Era um homem Era un hombre que encheu o seu coração com a palavra de Deus. que llenó su corazón con la palabra de Dios. E ele vivia da palavra de Deus. Y él vivía de la palabra de Dios. Ele estava com muita fome de pão. Él tenía mucha hambre de pan. 40 dias de jejum. 40 días de ayuno. Mas ele tinha uma fome maior. Mas él tenía un hambre mayor. Nós já lemos João 4,34. Nosotros ya leímos Juan 4:34. A minha comida Mi comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. consiste en hacer la voluntad de aquel que me envió. Esse é o seu pão. Ese es su pan. Então, não só de pão natural viverá o homem, Entonces, no solamente de pan natural vive el hombre, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. 30 anos 30 años, o Senhor Jesus passou entesourando a palavra de Deus no seu coração. 30 años el Señor pasó atesorando la palabra de Dios en su corazón. Foi isso que ele fez. Eso fue lo que él hizo. Então agora ele pode dar essa primeira resposta. Entonces ahora él puede dar esa primera Ele respuesta. está dizendo ao inimigo: Él está diciendo al enemigo, eu vivo da palavra de Deus. yo vivo de la palabra de Dios Em estrita obediência, en estricta obediencia, dependência, dependencia, confiança, confianza, espera, espera, tudo que nós já falamos. todo lo que hemos hablado. Então essa é a resposta do Senhor. Entonces está la respuesta del Señor. De onde ela foi extraída? ¿De dónde ella fue tomada? Do livro de Deuteronômio. Del libro de Deuteronomio. Todas as três respostas do Senhor provêm do livro de Deuteronômio. Todas las tres respuestas del Señor proceden del libro de Deuteronomio. Então vamos abrir Deuteronômio 8:3. Entonces vamos a abrir Deuteronomios 8:3. Aqui está falando da jornada, no final da jornada do povo de Israel com Deus. Aquí está hablando de la jornada del pueblo de Israel con Dios. Eles estão no final Ellos están en el final dessa etapa do deserto. de esta etapa del desierto. Já estão ali nas proximidades do Rio Jordão. Ya están ahí en las proximidades del río Jordán. Então o verso 2 de Deuteronômio 8 diz assim: Entonces el verso 2 de Deuteronomios 8 dice así: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto esses 40 anos. y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años, Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, Se guardarias ou não seus mandamentos. si habías de guardar o no sus mandamientos. Qual foi a realidade de Israel no deserto?
¿Cuál fue la realidad de Israel en el desierto? Eles foram provados Ellos fueron probados. e o que ficou evidente? ¿Y qué es lo que se quedó en evidencia? A palavra do Senhor não estava no coração deles. La palabra del Señor no estaba en su corazón. Eles tentaram a Deus. Ellos tentaron a Dios. Eles murmuraram contra Deus. Ellos murmuraron contra Eles se Dios. rebelaram contra Deus. Ellos se rebelaron contra Eles Dios. levantaram até mesmo um bezerro de ouro. Ellos inclusive levantaron un becerro de A oro. palavra do Senhor não estava no coração deles. La palabra del Señor no estaba en sus corazones. Com apenas 3 exceções. Con apenas 3 excepciones. Moisés, Josué e Caleb. Moisés, Josué y Caleb. 3 homens. 3 hombres. Entre mais ou menos 600.000 homens. Entre más o menos 600,000 hombres. 3 homens. 3 hombres. Guardaram a palavra de Deus no seu coração. Guardaron la palabra de Dios en su corazón. Então, verso 3. Entonces en el verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Y te afligió y te hizo tener hambre. Agora escute bem. Ele te sustentou com o maná que tu não conhecestes. Y te sustentó con maná, comida que no conocías. E nem teus pais o conheceram. Ni tus padres la habían conocido. Qual foi a finalidade de Deus dar maná para o seu povo? ¿Cuál fue la finalidad del Señor dar maná a su pueblo? Veja o final do versículo. Miren el final del versículo. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Final do Para verso 3. hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Você entendeu esse versículo, irmão? ¿Ustedes entendieron este É versículo? muito hermano? interessante. Es muy interesante. O Senhor deu um maná literal. El Señor dio un maná literal. A Bíblia diz que era como aquela geada sobre a relva. La Biblia dice que aquella repítelo. Era essa... aquel rocío de la mañana. Sim. Então eles teriam que colher esse maná toda manhã. Entonces ellos tenían que coger ese maná E toda eles la iam mañana. comer esse maná. Ellos iban a coger Era a para o comer ese sustento maná. físico. Era por un sustento Mas físico. olha o que esse versículo está dizendo. Mas miren lo que el versículo está diciendo. Ele deu maná para vocês Él dio el maná para ustedes entenderem uma lição espiritual. entender una lección espiritual. Não é só para comerem maná, No solamente para comer el maná, mas compreenderem uma lição espiritual. mas para comprender una lección espiritual. Não só de pão o homem vive, No solamente de pan vive el hombre, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. mas de todo aquello que procede de la boca de Dios. Não é uma lição maravilhosa? ¿No es una lección maravillosa? Amados irmãos, Amados hermanos, para que serve o pão nas nossas vidas? ¿para qué sirve el pan en nuestras vidas? Ele tem uma finalidade muito simples. Él tiene una finalidad muy simple. É apenas para manter a nossa vida. Es apenas para mantener nuestras vidas. Mas nós não vivemos do pão. Mas nosotros no vivimos de pan. Nós vivemos de tudo que procede da boca do Senhor. Nosotros vivimos de todo lo que procede de la boca de Dios. Quem de mim se alimenta, Quien de mí se alimenta, por mim viverá. por mí vivirá. Essa é a vida dos cristãos. Esa es la vida de los cristianos. Agora, como o mundo vive? Ahora, ¿cómo vive el O mundo? mundo vive do pão. El mundo vive del pan. O cristão tem o pão, El cristiano tiene el pan, mas não vive do pão. mas no vive del pan, Vive daquilo que procede da boca de Deus. sino que vive aquello que procede de la boca de Dios. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então, nosso Senhor responde assim ao diabo. Entonces el Señor responde así al diablo. Esse pão era importante para a vida humana dele. Este pan era importante para la vida humana de Ele él. estava com muita fome. Él tenía mucha hambre, Mas tem algo que tem a primazia. mas algo tiene la preeminencia. Esse pão não é primário. Este pan no es primario. Esse pão é secundário. Este pan es secundario. O que era mais importante para ele? ¿Qué era más importante para A él? palavra do seu pai. La palabra de su padre. Então ele resistiu a Satanás. Entonces él resiste a Satanás, Não só de pão, no solamente de pan, mas de toda palavra. mas de toda la palabra. Graças a Deus, amados irmãos. Gracias a Dios, amados Nós hermanos. ficaríamos aqui reunidos Nosotros nos quedaríamos aquí reunidos por muitas semanas por muchas semanas. se nós fôssemos contar histórias de servos e servas do Senhor Si nosotros fuéramos a contar historias de siervos y siervos del Señor, que aprenderam a viver da palavra, que aprendieron a vivir de la palabra de Dios, em perseguição, en persecución, em nudez, en desnudez, em muita fome, en mucha hambre, vivendo da palavra de Deus. viviendo de la palabra de Dios. Então, amados irmãos, essa foi a primeira resposta do Senhor. Entonces, amados hermanos, esta fue la primera respuesta del Señor. Vamos aí mesmo ao livro de Deuteronômio agora, capítulo 6, Vamos ahí mismo al libro de Deuteronomios, capítulo 6, verso 16. verso 16. Deuteronômio 6,16 apresenta a segunda resposta do Senhor. Deuteronomio 6:16 representa la segunda respuesta del O Señor. Senhor foi levado ao pináculo do templo El Señor fue llevado al pináculo del templo e Satanás disse para ele se atirar daquele pináculo. y Satanás dijo a él tirarse de aquel pináculo. Nós já sabemos qual foi o propósito. Nosotros ya sabemos cuál fue el propósito.
Ele iria colocar o seu Deus à prova. Él iba a colocar a su Dios a prueba E colocar a palavra do seu Deus à prova, y colocar la palabra de su Dios a prueba segundo a insinuação, a sugestão de Satanás. según la insinuación o la sugestión de Satanás. Mas Mas esse salto ese salto não era uma ordenação do seu pai. no era una ordenanza de su padre. Então, qual foi a resposta dele? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de él? Eu não colocarei o Senhor Deus à prova. Yo no colocaré al Señor Dios a prueba. Não tentarás o Senhor teu Deus. No tentarás el Señor tu Dios. E nós sabemos por que ele fez isso. Y nosotros sabemos por qué él hizo eso. Porque o Filho do Homem Porque el Hijo del Hombre, sabe que o seu Pai é fiel. porque el Hijo del Hombre sabe que Dios Padre es fiel. Mas também sabe Mas también sabe que ele tem que andar nos caminhos do seu Pai. él tiene que andar en los caminos de su E Padre. seu Pai não estava ordenando a ele Y su Padre no estaba ordenando a él que ele saltasse do pináculo do templo. que él saltase el pináculo del Então templo. ele não faria isso. Entonces él no haría eso. Então está Deuteronômio 6,16. Entonces está Deuteronomio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus, No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como tentaste em Massá. como lo tentasteis en Masá. Agora vamos ver o que aconteceu em Massá, para recebermos mais ajuda. Entonces vamos a leer lo que sucedió en Masá para recibir más ayuda. Como foi que o povo de Israel tentou ou provou o Senhor? ¿Cómo fue que el pueblo de Israel tentó o probó al Señor? Então vamos retroceder para Êxodo 17. Entonces vamos a retroceder a Éxodo 17. Veja o que está escrito aqui. Vamos a ver lo que está escrito aquí. Êxodo 17, versículo 7. Éxodo 17, versículo 7. Êxodo 17, 7. Éxodo 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Massá significa tentação Masá significa tentación ou provação. o probación. E Meribá significa murmuração. Y Meribá significa murmuración. Então eles tentaram o Senhor Entonces ellos tentaron al Señor e eles murmuraram contra o Senhor. y ellos murmuraron contra el Señor. Então o versículo continua assim: Entonces el versículo continúa así. Por causa da contenda dos filhos de Israel, Por la resilla de los hijos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: y porque tentaron a Jehová diciendo, Está o Senhor no meio de nós ou não? ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eles estão nessa estação chamada Refidim. Ellos están en esta estación llamada Refidim. Eles estavam com sede Ellos estaban con e sed. eles murmuraram e contenderam com o Senhor. Ellos murmuraron y contendieron contra el Señor. Ele nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto. Él nos sacó de Egipto para hacernos morir en el desierto. Então o que eles fizeram aqui em Massá e Meribá? Entonces, ¿qué hicieron ellos aquí en Masá y Meribá? Eles colocaram o Senhor à prova. Ellos colocaron al Señor a prueba. E a prova disso está no final do verso 7. Entonces, la prueba de esto está en el final del verso 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Eles nunca deveriam ter perguntado isso. Ellos nunca deberían haber preguntado esto. Foi o Senhor quem tirou eles do Egito. Fue el Señor quien los sacó de Egipto. 10 pragas. 10 plagas. O mar vermelho aberto. El mar rojo abierto. Levou-os até Refidim. Los llevó hasta Refidim. Agora eles estão sendo provados. Ahora ellos están siendo probados. Se eles estariam olhando para cima ou não. Si ellos estaban mirando hacia arriba o no. Olhando para o seu Deus que os chamou e que os libertou ou não. Mirando para su Dios que los llamó y los libertó o no. E infelizmente eles não estavam olhando para ele. Infelizmente ellos no estaban mirando a él. Então eles fizeram uma prova Entonces ellos hicieron una prueba e uma murmuração. y una murmuración. O Senhor não está no meio de nós? El Señor no está en medio de nosotros. Está ou não está? ¿Está o no está? Então por que nós estamos com sede? Entonces, ¿por qué estamos con sed? Oh, queridos irmãos, Oh, queridos hermanos. ali estava o Senhor no pináculo do templo. El Señor está ahí en el pináculo del templo. E o inimigo faz essa sugestão a Y ele. el enemigo hace esta sugestión a él. Atira-te aqui lá embaixo. Tírate abajo. Vamos aplicar essa pergunta de Êxodo para o Senhor Jesus. Vamos a aplicar esta pregunta de Éxodo para el Señor O Jesús. Senhor Jesus não diria assim: El Señor Jesús no diría así. Meu Pai está comigo ou não? Mi Padre está conmigo o no? Meu Pai irá me guardar ou não? ¿Mi Padre me irá a guardar o no? Vou fazer uma prova disso. Vamos a hacer una prueba de esto. Nosso Senhor não faria isso. El Señor no haría esto. Ele disse: Não tentarás o Senhor teu Deus. Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Por que Jesus não precisava colocar o seu Pai à prova? Porque el Señor Jesús no necesitaba colocar a su Padre a prueba. Porque ele tem uma certeza absoluta. Porque Él tiene una seguridad absoluta. Meu Pai é fiel. Mi Padre es fiel. Ele sempre está comigo. Él siempre está conmigo. Ele sempre me guardará
Él siempre me guardará, em todos os seus caminhos. Él siempre me guardará en todos sus caminos. Este salto aqui, daqui até embaixo, Este salto aquí hasta abajo não está nos seus caminhos. no está en sus caminos. Você compreendeu? ¿Ustedes comprendieron? A terceira resposta. La tercera respuesta. Vamos para Deuteronômio 6:13. Vamos a Deuteronomio 6:13. E aqui concluímos. Y aquí concluimos. Se o Senhor permitir, nos 30 minutos que ainda teremos, Si el Señor permite, en los 30 minutos que aún tendremos, nós vamos falar pouco sobre a transfiguração. nosotros vamos a hablar sobre la transfiguración. Porque amanhã precisamos seguir com o assunto do Getsemane. Porque mañana necesitamos seguir con el asunto de Getsemaní. E vamos gastar mais tempo com o Getsemane. Y vamos a gastar más tiempo con Getsemaní. Por causa da importância e beleza dele. Por causa de la importancia y la belleza de él. Então vamos finalmente para Deuteronômio 6, versículo 13. Entonces vamos finalmente a Deuteronomio 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Temerás e servirás, ou temerás e adorarás. Temerás y servirás, o temerás y adorarás. Essa foi a resposta do Senhor em Mateus 4. Esa fue la respuesta del Señor en Mateo. Então lá está o Senhor num alto monte, Entonces, el Señor está ahí en el alto monte, vendo todos os reinos da terra e a glória deles. viendo todos los reinos de la tierra y sus glorias. E aquela proposta final. Y aquella propuesta final. Vamos nos lembrar dessa proposta de novo. Vamos a recordar esta propuesta de nuevo. Aqui quero te dizer uma coisa que ainda não dissemos. Quiero aquí decir alguna cosa que aún no hemos dicho. Quando Satanás chegou a esta terceira tentação, Cuando Satanás llegó a esta tercera tentación, podemos dizer assim: podemos decir así. agora ele está verdadeiramente colocando como que as suas garras de fora. Él ahora podríamos decir que le está colocando sus garras de fuera. O que ele sempre buscou, ¿Qué es lo que él siempre buscó? desde que ele era um anjo de luz. Desde que él era un ángel de luz, O que ele buscou no seu coração? ¿qué es lo que él buscaba en su corazón? Ele era um ser criado por Deus, Él era un ser creado por Dios. então ele era um ser livre, Entonces él era un ser tinha libre, uma decisão própria, tenía decisiones propias. do contrário, ele não seria um ser inteligente. De lo contrario, él no sería un ser inteligente. Assim como nós fomos criados em Adão da mesma maneira, Así como nosotros hemos sido creados en Adán de la misma assim forma. era esse anjo de luz. Así era ese ángel de luz. E ele tomou uma decisão no seu coração. Él tomó una decisión en su corazón. Ele era um querubim muito elevado. Él era un querubín muy elevado. Depois você leia Isaías 14 e Ezequiel 28. Después usted lee Isaías 14 y Ezequiel 28. O querubim da guarda ungido. Un querubín de la guardia ungido. Esse inicialmente era Lúcifer, Ese inicialmente era Lucifer, um anjo de luz, un ángel de luz, em uma posição espiritual tão elevada. en una posición espiritual tan alta. Mas de alguma maneira, Mas de alguna manera, sendo um ser livre que ele era, siendo el ser libre que él era, quando ele olhou para o Filho de Deus como resplendor da glória, cuando él miró para el Hijo de Dios como el resplendor de la ele gloria, aspirou essa glória, él aspiró esa gloria, essa posição. esa posición. Uma loucura da parte desse anjo de luz, Una locura de parte de ese ángel de luz. porque ele é um ser criado. Porque él es un ser creado. E o Filho de Deus, o resplendor da glória, Y el Hijo de Dios, el resplendor de la gloria, não é criado. no es creado. É o eterno Filho, Es el eterno Hijo, cheio de glória. lleno de gloria. Nunca uma criatura poderia ocupar esse lugar, Nunca una criatura podría ocupar su lugar. porque a criatura é limitada. Porque la criatura es E limitada. o Filho de Deus é Y ilimitado. el Hijo de Dios es ilimitado. Então ele aspirou aquela posição e aquela glória. Entonces él aspiró a aquella posición, a aquella gloria. Qual é o nome disso? ¿Cuál es el nombre de esto? Soberba. Soberbia. Satanás, ou Lúcifer, que se tornou Satanás, Satanás o Lucifer, que se convirtió en Satanás, ele é o soberbo, él es el soberbio, acima de todas as coisas. encima de todas las cosas. Então, quando ele aspirou essa posição, Entonces cuando él aspiró a esa posición, Deus, na sua justiça e nos seus juízos, Dios en su justicia, en sus ele juicios, julgou Satanás e o Lúcifer e os seus seguidores. él juzgó a Satanás y sus seguidores, O Lúcifer. a Lucifer. Então, nós temos o nome ou a denominação Satanás, Entonces nosotros tenemos su nombre o denominación Satanás, que significa o adversário. que significa el adversario. Adversário de quem? ¿Adversario de quién? Do Filho de Deus. Del Hijo de Dios. Toda a batalha de Satanás contra a igreja Todas las batallas de Satanás contra la iglesia não é exatamente por causa da igreja. no es exactamente por causa de la iglesia, É por causa do Filho de Deus. es por causa del Hijo de Dios. O Filho de Deus está em nós. El Hijo de Dios está en nosotros. Sua glória está em nós.
su gloria está en Seus nosotros. propósitos estão em nós. Sus propósitos están en Então a nosotros. batalha do filho, a batalha de Satanás é contra o filho de Deus. Entonces la batalla de Satanás es contra el Hijo de Dios. Então aqui está em Deuteronômio 6,13. Entonces está aquí en Deuteronomio 6:13. O Senhor teu Deus temerás e somente a Ele adorarás. Entonces está aquí: al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás o adorarás. Então finalmente Satanás coloca suas garras de fora. Entonces Satanás finalmente coloca sus garras de fuera. O que ele finalmente quer ¿Qué es lo que Él finalmente quiere? não é outra coisa senão ser adorado. No es otra cosa sino ser adorado. Que o Filho de Deus se prostre diante dele. Que el Hijo de Dios se postre delante de Él. Agora preste atenção. Entonces presten atención. Ali está Jesus de Nazaré. Ahí está Jesús de Nazaret. Lembre-se sempre, Recuerden siempre, homem, el hombre, Jesus de Nazaré. Jesús de O Nazaret. que ele diz diante dessa sugestão de Satanás? ¿Qué es lo que Él dice delante de esta sugestión de Satanás? Observe que ele não disse assim: Miren que Él no dice así. eu sou o Filho de Deus. Él no dice así: yo soy el Hijo de Dios. Você sempre aspirou a minha posição. Usted siempre aspiró mi posición. Você sempre quis a minha glória. Usted siempre quiso mi gloria. Não é assim que o Senhor respondeu a No es Satanás. así como el Señor respondió a Satanás. O que Jesus de Nazaré diz? ¿Qué es lo que Jesús de Nazaret dijo? O Filho do Homem. El Hijo del hombre. Ele diz assim: Él dijo así: somente ao Senhor teu Deus adorarás. solamente al Señor tu Dios adorarás. E só a Ele darás culto. Y solamente a Él darás culto. Ou só a Ele servirás. O solamente a Él servirás. Que declaração preciosa, irmão. Qué declaración preciosa. Ele é hermano. homem Él es un hombre que teme a Deus, que teme a Dios, que guarda a palavra de Deus, que guarda la palabra que de Dios, adora a Deus, que adora a Dios, que presta culto a Deus. que presta culto a Dios. Que coisa misteriosa é essa? Qué cosa misteriosa es esta. Porque nosso Senhor vai dizer duas coisas que são ambas verdades. El Señor va a decir dos cosas que son ambas verdades. Por um lado, ele diz assim: Por un lado, Él dice así: eu e o meu Pai somos um. yo y mi Padre somos Eles uno. são iguais em glória. Ellos son iguales en gloria. Por outro lado, ele diz assim: Por otro lado, Él dice así: meu Pai é maior do que eu. mi Padre es mayor que yo. Como nós podemos colocar essas duas coisas juntas? ¿Cómo podremos colocar estas dos cosas juntas? Quanto à sua essência, En cuanto a su esencia, ele é igual ao Pai. Él es igual a su Padre. Ele é o Filho eterno do Deus eterno. Él es el Hijo eterno del Mas Dios quanto eterno. à sua humanidade, En cuanto a su humanidad, ele é menor que o Pai. Él es menor que su Padre. Porque ele veio para andar em submissão e obediência. Porque Él vino aquí para andar en sumisión y obediencia. Então ele vai dizer: nada eu faço, Nada yo hago, senão aquilo que meu Pai me ordenar. sino aquello que mi Padre me ordena. O meu ensino não é meu, Mi enseñamiento no es mío, mas conforme eu ouço, então eu ensino. mas conforme yo escucho, yo enseño. E também conforme eu escuto, eu julgo. Mas Disse o conforme Senhor. yo escucho, yo juzgo. Então assim ele viveu sua vida humana. Entonces así Él vivió su vida humana. Então essa foi a última resposta do Senhor. Entonces, esa fue la última respuesta del Señor. Aqui nós terminamos esse assunto das tentações. Aquí nosotros terminamos este asunto de las tentaciones. Vamos pedir ao Senhor, queridos irmãos, Vamos a pedir al Señor, queridos hermanos, que faça todas as aplicações a nossas próprias vidas. que haga todas estas aplicaciones a nuestras propias vidas. Vamos nos lembrar aqueles 4 aspectos que compartilhamos pela manhã. Vamos a recordar aquellos 4 aspectos que compartimos a la mañana. Por que o Senhor teria que ser tentado? ¿Por qué el Señor tendría que ser tentado? E acho que quando examinamos tudo que já falamos até aqui, Yo creo que cuando examinamos todo lo que hemos hablado hasta aquí, nós temos graças ao Senhor. nosotros tenemos un gracias, Señor. Graças ao Senhor, porque Ele foi tentado. Gracias al Señor porque Él fue tentado. Ele conhece tudo sobre a natureza humana. Él conoce todo sobre la naturaleza humana. E Ele venceu as tentações. Y Él venció las tentaciones. Então Ele pode estender a mão para os que são tentados. Entonces Él puede extender la mano para los que son tentados. Em qualquer nível possível. En cualquier nivel posible. Graças a Deus. Gracias a Dios. Talvez as coisas que mais mexem conosco não são as questões físicas. Tal vez las cosas que más nos tocan a nosotros no son las cuestiones físicas. São as questões psicológicas e emocionais. Son las cuestiones psicológicas y emocionales. Nosso Senhor sofreu profundamente Nuestro Señor sufrió profundamente nas questões psicológicas e emocionais. en las cuestiones psicológicas y emocionales. Ele foi injustiçado. Él fue injusticiado. Essa é uma dor tremenda. Es un dolor tremendo. Ele foi caluniado. Él fue calumniado. Ele foi traído. Él fue traicionado. Ele foi abandonado. Él fue abandonado. Essas são as maiores dores humanamente falando. Esas son los mayores dolores humanamente Então hablando. nosso Senhor conhece todas elas. Entonces el Señor conoce todas ellas. E Ele pode socorrer os que são provados. Y Él puede socorrer a los que son probados. Agora vamos dar o passo final dentro do tempo que temos. Ahora vamos a dar el paso final dentro del tiempo que Nós tenemos. vamos meditar um pouco
pouco a respeito da transfiguração, a quarta crise de Cristo. Vamos a meditar un poco sobre la transfiguración, la cuarta crisis de Cristo. E aqui vamos ser um pouco mais objetivos. Aquí vamos a ser un poco más objetivos. Então, por favor, abra Mateus 17. Entonces ahora por favor Mateo 17. Vamos contar a história e você vai acompanhando na sua Bíblia. Vamos a contar la historia y usted va acompañando en su Biblia. O que acontece em Mateus 16? ¿Qué es lo que acontece en Mateo 16? O nosso Senhor está levando os seus discípulos da altura do Mar da Galileia, El Señor está llevando a sus discípulos de la altura del mar de Galilea, do nível do Mar da Galileia, del nivel del mar de Galilea, para as alturas do Monte Hermon. para las alturas del monte Hermón. Ele para em uma região chamada Cesareia de Filipe. Él para en una región llamada Cesarea de Filipo. Nesse caminho, En ese camino há uma grande rocha. hay una gran roca. Então o Senhor fez uma parada com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Entonces él hace una parada con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Está em Mateus 16, versículo 13. Eso está en Mateo 16, versículo 13. Então ele faz aquela pergunta tremenda: Entonces hace esta pregunta tremenda. quem dizem os homens que eu sou? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Aí a outra pergunta mais tremenda: Ahí es esa pregunta tan tremenda. quem dizeis vós que eu sou? ¿Qué dices vosotros que soy yo? Então ele ouve aquela resposta: Entonces le escucha aquella respuesta. tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Então a primeira grande revelação que temos em Mateus 16 Entonces la primera grande revelación que tenemos en Mateo é 16 quem é o Filho do Homem. es quién es el Hijo del Hombre. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Depois a segunda grande revelação é a igreja. La segunda gran revelación es la iglesia, Está no verso 18. que está en el versículo 18. Eu edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi iglesia. Isso é certo e seguro. Eso es cierto y seguro. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Las puertas del Hades no prevalecerán contra Essa é a ella. segunda grande revelação. Esa es la segunda gran revelación. Olha a beleza disso. Miren la belleza de A esto. primeira é Cristo La primera es Cristo, e a segunda é a igreja. la segunda es la iglesia. Por isso Paulo vai dizer em Efésios: Por eso Pablo dice en Efesios, grande é esse mistério, grande es este misterio, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. mas yo me refiero a Cristo y la iglesia. Então seria necessário uma terceira revelação, Entonces sería necesaria una tercera revelación, e é a revelação da cruz. y es la revelación de la cruz. Porque sem cruz não haveria igreja. Porque sin cruz no hay iglesia. Então o Senhor vai dizer no verso 21: Entonces el Señor va a decir en el versículo 21, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Não é importante essa palavra necessário? No es importante esa palabra necesario, É necessário. es necesario. Porque se o grão de trigo caindo na terra, Porque si el grano de trigo cayendo en la tierra, isso é o verbo se fez carne. eso es el verbo se hizo Mas se carne. ele não morrer, Mas si él no muere, fica só. se queda solo. Mas se ele morrer, Mas si él muere, produz muito fruto. produce mucho fruto. Graças ao Senhor. Gracias al Então Señor. está a terceira revelação. Entonces está la tercera Nosso revelación. Senhor está tão consciente, irmão. El Señor está tan consciente, hermano. Deixa-me te dizer uma coisa. Déjenme decirles una cosa. Imagine que um livro foi escrito sobre você. Imagínense que un libro fue escrito sobre ustedes. E aquele livro iria falar, na verdade, tudo sobre a sua vida. Imagínense que aquel libro iba a hablar de ustedes todo sobre su vida. Antes de qualquer passo seu. Antes de cualquier paso suyo. Todos os seus passos estariam descritos nesse livro. Todos sus pasos estarían descritos en ese libro. Você vai para lá, você vai para cá, Usted va para allá, para acá. você vai passar isso e vai passar aquilo. Usted va a pasar por esto, va a pasar por aquello. Como nós lembramos pela manhã. Como nosotros hemos recordado por la mañana. Imaginem Jesus de Nazaré lendo Isaías 53. Imagínense a Jesús de Nazaret leyendo Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, Él fue oprimido y humillado, mas não abriu a sua boca. mas no abrió su boca. Ah, queridos irmãos, deixe-me sugerir uma coisa para você. Queridos hermanos, déjenme sugerir una cosa para ustedes. Quando nosso Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, lia Isaías 53, Cuando nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret, leía Isaías 53, sabe o que estava acontecendo com ele? ¿saben lo que estaba pasando con él? Ele estava se alimentando das palavras do seu Pai, Él estaba alimentándose de las palabras de su se Padre, alimentando das palavras de Deus. alimentándose de las palabras de Ele Dios. sabia qual seria o seu caminho. Él sabía cuál era su camino. Ele sabia qual seria o seu destino. Él sabía cuál sería su destino. Por isso ele disse: dentro do meu coração está a tua palavra. Por eso Él dice, dentro de mi corazón está tu palabra. Então agora nós estamos a apenas 6 meses da cruz. Entonces ahora nosotros estamos aquí apenas 6 meses de la cruz. Ele já tinha há 3 anos iniciado o seu ministério. Él ya llevaba 3 años que había iniciado su ministerio. Agora faltam apenas 6 meses. Ahora solamente faltan 6 meses. Então o que acontece?
Entonces, ¿qué sucede? Ele começa a subir o Monte Hermon. Él comienza a subir el Monte Hermón. Que cena interessante. Qué escena interesante. Porque aqui no nível do Rio Jordão, Porque aquí en el nivel del río Jordán, todo rio, quando está avançado no seu curso, todo río cuando está avanzando su curso, tem muito lixo. tiene mucha basura, Animais mortos, animales muertos, coisas jogadas naquele rio, cosas tiradas en aquel río. para usar uma figura. Para usar una figura, Então o que o Senhor faz? ¿qué es lo que el Señor hace? Ele sai do nível do Rio Jordão. Él sale del nivel del río E Jordán, ele começa a subir o monte, él comienza a subir el monte em direção às nascentes do Jordão. en dirección a los nacimientos del río. As bandas de Cesareia de Filipe. Las bandas de Cesarea de Filipo. Sabe o que ele quer fazer? ¿Saben lo que él quiere hacer? Ele quer tirar os seus amados, Él quiere coger a sus amados, os seus 12 discípulos, sus 12 e discípulos, quer levá-los a essas alturas da sua revelação. llevarlos a esas alturas de su revelación. Quem é o Filho do Homem? ¿Quién es el Hijo del O Hombre? que dizem dele? ¿Qué es lo que dicen de él? Mas quem dizeis vós que eu sou? ¿Y quién decís vosotros que soy? Tu és o Cristo, Tú eres el o Cristo, Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios E o que ele viviente. tem a dizer quando ouve essa declaração? ¿Y qué es lo que él tiene que decir cuando escucha esta declaración? E eu edificarei a minha igreja. Y yo edificaré mi iglesia. Vocês são meus. Ustedes son míos. Vocês foram chamados para fora do mundo. Ustedes fueron llamados para fuera del mundo. Vocês não estão no nível do Jordão. Ustedes no están al nivel del Jordán. Vocês não são como os outros. Ustedes no son como los Não é otros. porque vocês são No melhores, es porque ustedes sean mejores. mas é porque eu escolhi vocês. Es porque yo escogí a vosotros. Não vocês escolheram a mim. No vosotros me escogieron a Então mí. eu edificarei minha Entonces yo igreja. edificaré mi iglesia. Que declaração maravilhosa, irmão. Qué declaración hermosa, hermanos. Mas então ele vai mostrar qual é o caminho. Ahora él va a mostrar cuál es el camino. Ele conhece Isaías 52. Él conoce Isaías 52. Também conhece Isaías 53. También conoce Isaías 53. Então o que ele diz? Entonces, ¿qué él dice? Era-lhe necessário Era necesario seguir para Jerusalém. seguir para Jerusalén Sem cruz, sin cruz, sem igreja. sin iglesia. Então era necessário que ele sofresse muitas coisas, Entonces era necesario que él sufriera muchas cosas, que ele fosse morto. que él fuera muerto. Ele disse claramente para os seus discípulos. Él dice claramente para sus E no discípulos. terceiro dia ele ressuscitaria. En el tercer día él resucitaría. Parece que os discípulos nem ouviram essa última frase. Parece que los discípulos ni escucharon esta última Porque frase. quando Pedro escuta isso, Porque cuando Pedro escucha esto, o Senhor dizendo que seria morto, que el Señor decía que iba a ser muerto, Pedro o chama à parte. Pedro lo llama aparte. Você pode imaginar isso? Ustedes pueden imaginar Como esto. Pedro colocando assim a mão no Senhor. Pedro colocando la mano en el E Señor tirando o Senhor do grupo daqueles 11. y quitando al Señor del Senhor, grupo vem de los aqui, 11. deixa-me te dizer uma coisa. Señor, ven aquí, déjame decirte algo. Tem compaixão de ti. Ten compasión de ti. Isso nunca vai te acontecer. Eso nunca debe pasar contigo. Por que Pedro disse isso para o Senhor? ¿Por qué Pedro dice esto al Señor? Não é porque ele ama o Senhor, No es porque él ama al é Señor, porque ele ama a si mesmo. es porque él se ama a sí mismo. Se o Senhor deles vai para a cruz, Si el Señor de ellos va a la cruz, para onde eles vão? ¿para dónde ellos van a ir? Para onde seus ministros vão? ¿Para dónde sus ministros van a ir? Então, na verdade, Pedro está dizendo: Entonces, la verdad, Pedro está diciendo, tem compaixão de mim, ten Senhor. compasión de mí, Como eu Señor. posso te seguir? ¿Cómo yo puedo seguir? Como eu posso ir até a cruz? ¿Cómo yo voy a ir hasta la O cruz? Senhor não veio para isso. El Señor no vino a esto. Tu és o Filho de Deus. Tú eres el Hijo de Dios. É o Messias. Es el Mesías. É o Cristo. Eres el Nós estamos Cristo. esperando tudo de você. Nosotros estamos esperando todo de Que você ti. aplaste o Império Romano. Que tú acabes con el Imperio E Romano. que nós sejamos livres. Y que seamos libres. Essa era a visão de Pedro. Esa era la visión de Pedro. Então, quando o Senhor fala da cruz, Entonces, cuando el Señor habla de la cruz, Pedro tenta induzir o Senhor à autocompaixão. entonces Pedro intenta inducir al Señor a la autocompasión. Oh, queridos irmãos, Queridos hermanos, esse é um inimigo tão terrível das nossas almas. este es un enemigo tan terrible en nuestras almas. Autocompaixão. Autocompasión. Oh, como eu estou sofrendo. Ay, cómo estoy Ninguém sufriendo. sofre como eu. Nadie sufre como Eu yo. sou o pior dos sofredores. Yo soy el peor de los sufridores. Cheios de autocompaixão. Lleno de autocompasión. O Senhor conhecia tudo o que ele iria passar. El Señor conocía todo lo que le iba a pasar. Até essa morte horrível. Hasta esa muerte horrible. E ele não deu lugar à autocompaixão. Y Él no dio lugar a la autocompasión. Mais do que isso, Más que eso, ele foi muito severo com Pedro. Él fue muy severo con Pedro. E mais do que isso ainda, Y más que eso aún, ele repreendeu a Satanás Él reprendió a através de Satanás Pedro. a través de Pedro. Ele disse: arreda Satanás. Atrás de mí, Satanás. O que estava ¿Qué es acontecendo? lo que estaba pasando? Satanás encontrou o caminho Satanás encontró el camino. na mente não renovada e transformada de Pedro. Satanás encontró el camino en la mente no renovada
de Pedro. assim ocorre também conosco. Así también ocurre con nosotros. O inimigo pode encontrar caminho nas nossas mentes, El enemigo puede encontrar camino en nuestras mentes porque nós somos cheios de nós mesmos. porque nosotros somos llenos de nosotros Então ele mismos. induz e ele sugere coisas a nós. Entonces Él sugiere cosas a nosotros. Você não precisa sofrer assim. Usted no necesita sufrir É así. só você fazer isso e tudo vai se resolver. Es solamente usted hacer así y todo se va a resolver. Você não precisa passar necessidades e nem privações. Usted no necesita pasar necesidades ni É privaciones. só você fazer assim e vai dar tudo certo. Es solamente hacer así, va a dar todo bien. Tenha compaixão de você mesmo. Tenga compasión de usted mismo. E nosso Senhor então foi tão austero. Entonces el Señor fue tan veraz. Arreda-te, Satanás, Quítate de mí, Satanás, delante porque de mí, não cogitas as coisas de Deus, porque no busca las cosas de Dios, mas sim as coisas dos homens. mas sí las cosas de los hombres. Então, finalmente, nós chegamos à última grande revelação. Entonces nosotros llegamos a la última gran revelación. Qual é? ¿Cuál es? Olhe qual é a última palavra de Mateus 17. Miren cuál es la última palabra de Mateo 16. Qual é essa 17? palavra? Mateus 16, perdão. 16. Qual é a última palavra de Mateus 16? ¿Cuál es la última palabra de Mateo 16? É a palavra Es la palabra y al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qual é a última palavra? ¿Cuál es la última palabra? Reino. Reino. Essa é a quarta grande revelação. Esa es la cuarta grande revelación. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Cristo, la iglesia, la cruz y el reino. São as quatro maiores revelações de todo o Novo Testamento. Son las cuatro mayores revelaciones de todo el Nuevo Testamento. Agora, o que nos interessa aqui Ahora, ¿qué es lo que nos interesa aquí? é essa crise de Cristo chamada a transfiguração. Esa crisis de Cristo llamada transfiguración. Então, eu peço aos irmãos solenemente Pido a los hermanos solemnemente que nesse tempo final que temos, que en este tiempo final que tenemos preste muita atenção presten mucha atención para compreender o que significa o reino. para comprender qué significa el reino. Aqui nós somos levados à essência do reino. Aquí nosotros somos llevados a la esencia del reino. Lembre que o Senhor deixa o nível do Jordão Recuerden que el Señor dejó el nivel del e Jordán sobe para o Monte Hermon, y sube al monte Hermón, as nascentes da revelação. a los nacimientos de la revelación. Então ele vai falar sobre qual é a essência do reino. Y él va a hablar cuáles son las esencias del reino. Preste atenção. Presten atención. Primeiro ele dá uma palavra para os seus discípulos. Primero él da una palabra a sus discípulos. Veja o verso 27. Miren el verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos devagar aqui. Vamos a ir despacio aquí. Acho que está absolutamente claro para nós Yo creo que está absolutamente claro para que nosotros nesse versículo 27, que en este versículo o 27 Senhor está falando da sua segunda vinda. que el Señor está hablando aquí de su segunda venida. Algum de nós tem alguma dúvida? ¿Aquí alguno de nosotros tiene alguna duda? Quando é que o Filho do Homem virá? ¿Cuándo es que el Hijo del Hombre vendrá? Quando que ele virá na glória do seu Pai? ¿Cuándo es que Él vendrá en la gloria de su Padre? Quando é que ele virá com os seus santos anjos? ¿Cuándo es que Él vendrá con sus santos ángeles? Isso já aconteceu? ¿Eso ya sucedió? Quando o Verbo se fez carne? ¿Cuando el Verbo se hizo carne? Claro que não. Claro que no. Essa é a segunda vinda do Senhor. Esa es la segunda venida del Quando ele Señor. virá em glória. Cuando Él vendrá en gloria. Então guarde isso primeiro. Entonces guarden esto primero. Ele está falando do reino vindouro. Él está hablando del reino venidero. Então vamos para o verso 28. Vamos al verso 28. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Agora continue olhando para a sua Bíblia. Ahora continúen mirando a su Biblia. Queria que você destacasse duas frases. Quisiera que destacaran dos frases. Olha o verso 27. Miren el verso 27. Vir na glória do seu Pai. Vendrá en la gloria de su Padre. Olha o verso 28. Miren el verso 28. Vir o Filho do Homem no seu reino. El Hijo del Hombre viniendo en su reino. Está vendo essas duas frases? Bien estas dos frases. Na verdade, não existe nenhuma diferença entre elas. La verdad no existe ninguna diferencia entre ellas. Ele vir na glória do seu Pai Él venir en la gloria de su e Padre. ele vir na glória do seu reino Él venir en la gloria de su reino. é a mesma coisa. Es lo mismo. Então agora nós estamos
podemos dizer assim, com um problema aqui. Entonces ahora nosotros estamos con un problema aquí. Se esses versos estão se referindo à segunda vinda do Senhor, Si estos versos se están refiriendo a la segunda venida del Señor, então nós não vamos entender nada. entonces nosotros no vamos a entender nada. Porque ele está fazendo uma promessa para alguns que estavam ali com ele. Porque Él estaba haciendo una promesa para algunos que estaban ahí con Él, Alguns que aqui se encontram algunos que aquí se encuentran. não vão morrer, No van a morir, não passarão pela morte, no pasarán por la muerte, até que hasta que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Que declaração misteriosa é essa? ¿Qué declaración misteriosa es Será esta? que alguns deles iriam viver mais de 2000 anos até que o Filho do Homem voltasse? ¿Será que algunos de ellos iban a vivir más de 2000 años hasta que el Señor Jesús volviese? Então, o versículo 27 Entonces el versículo 27 claramente é a segunda vinda do Senhor Jesus. es claramente la segunda venida del Señor Jesús. Mas o versículo 28, Mas el versículo 28, ele não está falando da sua segunda vinda. Él no está hablando de su segunda venida. Ele está falando do seu reino. Él está hablando de su reino. Segunda vinda no verso 27 Segunda venida en el versículo 27 e o reino no versículo 28. y su reino en el versículo 28. Agora, então, vamos concluindo. Entonces vamos concluyendo. O que nosso Senhor quer fazer nessa sua crise chamada transfiguração? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en esta crisis? Chamada llamada transfiguração. Qual é o sentido da transfiguração? ¿Cuál es el sentido de la transfiguración? O verso 28 já explicou. El verso 28 ya explicó. Nosso Senhor Jesus, Nuestro Señor o Jesús, Filho do el Homem, Hijo del Hombre, quer mostrar o que significa o reino. Él quiere mostrar lo que significa el reino. Então, o que ele faz? Entonces, ¿qué Él hace? A narrativa segue imediatamente. La narrativa sigue inmediatamente. Olha o capítulo 17, versículo 1. Miren el capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, 6 días después, ele toma consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, e os leva em particular a um alto monte. y los llevó aparte a un monte alto. Vamos parar aí um pouco de novo. Vamos a parar aquí un poco. Ele vai cumprir aquilo que ele falou. Él va a cumplir aquello que Él habló. Não todos, mas alguns que aqui se encontram. No todos, mas algunos que aquí se encuentran. Então agora nós sabemos quem são os alguns. Ahora nosotros sabemos cuáles son los algunos. São Pedro, Tiago e João. Son Pedro, Jacobo y Juan. Esses são os alguns. Estos son los algunos. O que esses alguns vão ver? ¿Qué es lo que estos algunos van a ver? Vamos voltar para o verso 28? Vamos a volver al verso 28. O que eles vão ver? ¿Qué es lo que ellos van a ver? O Filho do Homem no seu reino. Al Hijo del Hombre viniendo en su Não reino. foi isso que o Senhor disse? No es eso lo que el Señor É dijo. isso que o Senhor vai fazer. Eso es lo que el Señor va a hacer. Mas então preste atenção. Mas presten atención. Eles não viram nenhum reino político. Mas ellos no vieron ningún reino político. Não viram nenhum reino em termos sociais. Ellos no vieron ningún reino en términos sociales. Mas foi a palavra do Senhor. Mas es la palabra del Señor. Alguns aqui irão ver Algunos aquí irán a ver o Filho do Homem no seu reino. al Hijo del Hombre en su reino. Então você precisa guardar bem isso. Entonces ustedes necesitan guardar bien E esto. agora, o que eles viram então? Entonces ahora, ¿qué es lo que ellos vieron? Em uma palavra, En una palabra. eles viram o Jesus Ellos vieron a Jesús transfigurado. Então, o que é Jesus transfigurado? Entonces, ¿qué es Jesús transfigurado? O que é Jesus transfigurado? Entonces, ¿qué es Jesús transfigurado? É o Filho do Homem no seu reino. Es el Hijo del Hombre en su reino. Será que isso já nos ajuda a entender, quem sabe, muitas coisas? ¿Será que esto ya nos ayuda a entender quizás muchas cosas? Quando o Senhor Jesus voltar, Cuando el Señor Jesús volver, o seu reino terá implicações políticas, certamente. su reino tendrá implicaciones políticas ciertamente. Terá implicações sociais também. Tendrá implicaciones sociales Ele también. vai julgar o anticristo. Él va a juzgar el anticristo. Ele vai amarrar o diabo, Él va a amarrar al diablo, o sedutor das nações. al seductor de las Tudo naciones. isso vai acontecer. Todo eso va a suceder. Mas isso, nesse momento, aqui, não é importante. Mas eso en este momento aquí no es importante. O que é importante ¿Qué es lo que es importante? é a essência do reino. Es la esencia del reino. Vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ver al Hijo del Hombre en su reino. Qual é a essência do reino de Deus? ¿Cuál es la esencia del reino de É Dios? Cristo na sua glória. Es Cristo en su gloria. É Cristo na sua glória pessoal. Es Cristo en su gloria personal. Irmãos, isso tem tanta implicação. Hermanos, esto tiene tanta implicación. Até mesmo hoje, é Hasta claro. mismo hoy.
Claro. Por exemplo, Por ejemplo, quando nós nos reunimos, cuando nosotros nos se reunimos, nós não nos reunimos para Cristo si nosotros no nos reunimos para e Cristo, somente para Cristo, solamente para se Cristo, o que nós buscamos não é a glória de Cristo, si nosotros lo que buscamos no es la gloria de Cristo, contemplar a glória de Cristo, contemplar la gloria de Cristo, glorificar a Cristo, glorificar a Cristo, então nós não temos o reino de Deus. entonces nosotros no tenemos el Podemos reino ter de uma Dios. reunião, Podemos tener una reunión, palavra compartilhada, palabra que se comparte, cânticos cantados, cantos que se cantan, muitos louvores, muchas mas adoraciones, não temos uma expressão do reino de mas Deus. nosotros no tenemos la expresión del reino Porque a de Dios, essência do reino de Deus porque la esencia del reino de Dios é esse Cristo, é esse Jesus transfigurado. es ese Jesús transfigurado, Ou em outras palavras, o en otras palabras, é Cristo na sua glória. es Cristo en su gloria. Essa é a essência do reino. Esa es la esencia del reino. Quando o Senhor Jesus voltar, qual será a essência do reino? Cuando el Señor Jesús volver, ¿cuál será la esencia de su reino? Exatamente a mesma. Exactamente la misma. O Filho do homem no seu reino. El Hijo del Hombre en su O reino. Cristo glorioso. El Cristo glorioso. Sabe o que diz os versículos finais do livro de Ageu? ¿Saben lo que dicen los versículos finales en el libro de Ageo? Leia depois, você vai ver. Después ustedes leen y van a ver. Quando o Senhor Jesus se manifestar, Cuando el Señor Jesús se manifieste, Deus vai encher a sua casa, ou vai encher o universo com tal glória. el Señor va a llenar su casa o el universo con tanta gloria. Primeiro vai encher a sua casa. Primero va a llenar su casa. Isso é o início de Ageu 2. Ese es el inicio de Ageo 2. Depois ele vai encher o universo. Después él va a llenar el universo. Esse é o final de Ageu capítulo 2. Ese es el final de Ageo capítulo Depois 2. você confira. Después ustedes Encher a confirman. sua casa com glória Llenar su casa con e gloria encher o universo com y glória. llenar el universo con gloria. Então, irmão, imagine a cena comigo. Entonces, hermanos, imaginemos la escena Não conmigo. haverá lugar sequer em todo esse universo No habrá ningún lugar siquiera en este universo quando o Filho do Homem retornar na sua glória. cuando el Hijo del Hombre retornará en su gloria. Não haverá nenhum lugar no universo No habrá ni un lugar en el universo que não tenha uma impressão da sua glória. que no tenga una impresión de su gloria. Todos os recantos do universo Todos los recantos del universo terão uma impressão da sua glória. tendrán una impresión de su gloria. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque todas as coisas foram feitas por meio dele. Porque todas las cosas fueron hechas por medio de E Él tudo foi feito para y ele. todo fue hecho para E Él. ele é o herdeiro de todas as coisas. Y Él es el heredero de todas las cosas. Que figura maravilhosa é essa? ¿Qué figura maravillosa es O esta? Santo Filho do Homem. El Santo Hijo del Hombre. Não apenas o Filho de Deus, No apenas el Hijo de mas Dios, o homem glorificado. mas el hombre O glorificado. centro do El universo. centro del O universo. centro do propósito de El Deus. centro del O propósito de Dios. centro da adoração dos anjos. El centro de la adoración de los O ángeles. centro da adoração da igreja. El centro de la adoración de la E iglesia. podemos até dizer, Y podemos decir o también, responsável el responsable para que até mesmo os demônios para que también los demonios dobrem os seus joelhos doblen sus rodillas e finalmente confessem y finalmente confiesen Jesus Cristo, Jesús Cristo, o carpinteiro, el carpintero, o Jesus de Nazaré, el Jesús de Nazaret, aquele verbo que se fez humano. aquel verbo que se hizo humano. Ele é o Senhor. Él es el Señor. E eles farão essa confissão para quê? Y ellos harán esta confesión para qué? Paulo vai dizer, Pablo va a decir, é para a glória de Deus, o Pai. es para gloria de Dios el Que Padre. maravilha isso, Qué irmão. maravilla es esto, Tudo hermano. que o Pai tem no seu coração Todo lo que el Padre tiene en su corazón é o seu Filho. es su Hijo. Tudo que ele faz é para o seu Filho. Todo lo que Él hace es para su Hijo. Este é meu Filho amado Este es mi Hijo amado. e nele eu tenho todo o meu prazer. En Él tengo toda mi E complacencia. aonde que nós entramos nisso? Entonces, ¿dónde entramos nosotros en esto? Ah, nós somos os mais privilegiados, Nosotros somos los más privilegiados. porque nós somos corpo dele, Porque nosotros somos el cuerpo de Él. somos noiva dele, No somos la novia de somos Él. a esposa querida dele, Somos la esposa querida de somos Él. o santuário do Espírito Santo, Somos el santuario del Espíritu somos a Santo. família de Deus o Pai. Somos la familia de Dios el Padre. Então sabe o que Efésios vai dizer? Entonces, ¿saben lo que Efesios va a decir? Efésios 3:10. Efesios 3:10. Que quando toda essa realidade final se consumar, Cuando todas estas realidades finales se consumen. Efésios 3:10, Efesios 3:10. pela igreja, Por la iglesia. por meio da igreja, Por medio de la iglesia. a multiforme sabedoria de Deus La multiforme sabiduría de Dios se torna conhecida de principados e potestades, se torna
conocía de principados y potestades nos lugares celestiais. en los lugares celestiales Pela igreja. por la iglesia, Porque isso é segundo o eterno propósito. porque esto es según el eterno propósito. Versículo 11. Versículo 11. O eterno propósito El eterno não propósito é uma eterna sugestão, no es una eterna sugestión, não é uma eterna hipótese, no es una eterna é hipótesis, um eterno propósito es un eterno que ele propósito estabeleceu. que él estableció, Não é que ele no sugeriu, es que él sugirió, que ele intencionou, que él quiso mas é intencionar, que ele estabeleceu. es algo que él estableció. Ah, irmãos, e quando Deus estabelece algo, Y cuando Dios establece algo, está hermanos, estabelecido. está establecido. Ele colocará o seu filho Él colocará a su hijo no centro de todas as coisas. en el centro de todas las cosas. Ele já o tem no centro de todas as Él ya lo coisas. tiene en el centro de todas las Mas cosas. sabe qual é o problema? Mas ¿saben cuál es el O problema? universo ainda não reconhece. El universo aún no lo reconoce. Quem reconhece? ¿Quién es el que reconoce? Apenas a igreja. Apenas la iglesia. Então hoje nós já dobramos os nossos joelhos Entonces hoy nosotros ya doblamos nuestras e nós rodillas já confessamos. y nosotros ya confesamos. Jesus Cristo é o Senhor. Jesucristo es el Señor Nos céus, na terra e debaixo da en terra. los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Mas chegará um dia maior do que esse. Y llegará un día mayor que E este. nós estaremos junto com Ele, Y estaremos juntos con Él, observando essa cena maravilhosa. observando esta escena maravillosa. Sabe como Apocalipse descreve isso? ¿Saben cómo Apocalipsis describe Ao esto? redor do trono, os 4 seres viventes. Alrededor del trono los 4 seres vivientes. Cada um deles representa algo da criação. Cada uno de ellos representa algo de la creación. Isso significa que os 4 seres viventes Esto significa los 4 seres vivientes se dobrando diante do trono. doblándose delante del trono. Toda a criação. Toda la creación. Então nós temos os 24 anciãos Entonces tenemos los 24 ancianos que tiram suas coroas que quitan sus e coronas depositam aos pés do trono. y que las depositan a los pies del trono. Então temos mais um círculo externo. Entonces tenemos más un círculo externo. Nós temos hostes de anjos. Tenemos huestes de ángeles. Então também temos aquelas vozes dos redimidos. También tenemos aquellas voces de los E o redimidos. que todos estão dizendo? ¿Y qué es lo que todos están diciendo? Digno Digno é o Cordeiro es el Cordero que foi morto que fue muerto de receber. de O que ele recibir. receberá finalmente naquele ¿Qué dia? es lo que Él recibirá finalmente en aquel Ele día? receberá de toda a criação, Que recibirá de toda la de creación, todo o universo. de todo el universo. Ele receberá o louvor, a honra, Él recibirá la adoración, la honra, a glória, la gloria, o poder, el poder, o domínio, el dominio pelos séculos dos séculos. por los siglos de los siglos. Irmãos, que cena maravilhosa. Hermanos, qué escena Ela maravillosa. tem um cordeiro no centro. Hermanos, tiene un cordero en el centro. Mas sabe quem mais está o acompanhando nisso? Mas ¿saben quién más está acompañando en Não esto? poderia ser diferente. No podría ser diferente. Nós somos o corpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Os anjos não fazem parte do corpo de Cristo. Los ángeles no hacen parte del cuerpo de Cristo. Só a igreja é o corpo de Cristo. Solo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Então a glória que ele tem La gloria que Él tiene será a nossa glória. será nuestra gloria. As recompensas dele La recompensa de Él serão as nossas recompensas. será nuestra recompensa. O que será que quer dizer isso? ¿Qué será lo que quiere decir esto? Aquele que vencer, Aquel que venciere, darei que se assente comigo no meu trono. le daré que se siente conmigo en mi trono, Assim como eu venci así como yo e vencí me assentei com meu Pai no seu trono. y me senté con mi Padre en su trono. Que cena mais maravilhosa, Qué escena irmão. más maravillosa. Então é hermano. para isso que nós somos chamados. Entonces es para esto que hemos sido llamados. Então, concluindo, Entonces, terminando. o que temos na transfiguração? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la A transfiguración? essência do reino de Deus. La esencia del reino de O Dios. Cristo glorioso. El Cristo glorioso. Agora, para completar, só algumas frases mais. Entonces, ahora para completar solo algunas frases más. Imagina os olhos daqueles 3 vendo essa cena. Imagínense los ojos de aquellos 3 viendo esa escena. Eles conhecem Jesus de Nazaré. Ellos conocen a Jesús de Nazaret. Eles sabem quem é ele. Ellos saben quién Até es mesmo Él. eles sabem que ele é o Cristo. Hasta mismo ellos saben que Él es el É o Cristo. Filho do Deus vivo. Él es el Hijo del Dios Mas agora eles viviente. não apenas sabem, Mas apenas ellos no lo saben. agora os seus olhos veem. Ahora sus ojos lo ven. Então podemos dizer que propositalmente, Entonces podemos decir que a propósito, por causa daquela confissão, por causa de aquella confesión, tu és o ungido, tú eres el ungido. tu és o Filho do Deus Tú vivo. eres el Hijo del Dios viviente. Então ele fez a promessa para alguns que ali se encontravam. Entonces Él hizo esa promesa para algunos que se encontraban E ahí. eles teriam o privilégio de ver com seus próprios olhos. Ellos tendrían el privilegio de verlo con sus propios Então a ojos. Bíblia diz que a carne de Jesus, o seu corpo humano, Entonces, la Biblia dice que la carne de Jesús, que su cuerpo humano, era como um véu para a sua glória. era como un velo para su gloria. Sua glória estava velada pela carne.
Su gloria está velada por su carne. O que ele faz no Monte da Entonces, ¿qué es Transfiguração? lo que él hace en el monte de la Para transfiguración? usar uma figura. Para usar una figura. Digamos que ele abre uma fresta no véu da sua carne. Digamos que él abre una rajadura en el velo de su carne, Como que dizendo aos seus 3 discípulos: como diciendo a sus 3 discípulos, olhem agora, ahora miren, preste atenção. presten E atención, o que aconteceu com ele? qué es lo que sucedió con él. Ele foi transfigurado Él diante fue deles. transfigurado delante de ellos. Então agora nós vamos ler 2 testemunhos Entonces vamos a leer 2 testimonios de 2 que estavam lá, de 2 que estaban allí, um de João e outro de Pedro. uno de Juan y otro de Pedro. Primeiro vamos ler sobre João. Primero vamos a leer sobre Juan. O que João tem a dizer sobre essa cena da transfiguração? ¿Qué es lo que Juan tiene que decir sobre esta escena de la Ele transfiguración? começa o seu evangelho com isso. Él comienza su evangelio con esto. Ele nunca irá esquecer isso. Él nunca va a olvidar acerca de eso. João capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. cheio de graça e de verdade. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. O texto em espanhol coloca invertido os termos. El texto en español coloca invertido los términos. Cheio de graça e de verdade, Lleno de gracia y de verdad. e vimos a sua glória. Y vimos su gloria. Você viu o que João disse? Ustedes vieron lo que Juan dijo. Nós vimos a sua Nosotros glória. vimos su gloria. Glória como do unigênito do Pai. Gloria como el unigénito del Padre. A palavra para unigênito La palabra para unigénito é aquela que diz respeito, claro, ao único que é gerado do Pai. es la palabra que, claro, es para el unigénito, es la palabra que es para único del Padre. Ele é o único gerado do Pai. Él es el único generado del Padre. Até então, Hasta entonces, depois que ele realizasse a sua obra na cruz, que él realizase su obra en la cruz, vencesse a morte, venciera la muerte, ressuscitasse, se resucitara, assentasse no trono se sentara en el trono e derramasse o Espírito Santo, y derramara el Espíritu Santo. o que isso significaria? ¿Qué es lo que esto significaría? Ele estaria repartindo a sua vida com os seus. Él estaría repartiendo su vida con los suyos. Então, ele não seria apenas o unigênito mais. Entonces él apenas ahora no sería el unigénito nomás. O que ele seria então? Entonces, ¿qué sería él ahora? O primogênito. El primogénito Entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. Que título maravilhoso do nosso Senhor. Qué título maravilloso en nuestro Irmãos, Señor. nós podemos chamá-lo assim, Nosotros podemos llamarlo así, com toda a reverência e adoração. con toda reverencia y adoración. Ele é o nosso irmão mais velho. Él es nuestro hermano más viejo, O irmão mais velho. el hermano más O viejo, primogênito. el primogénito. Ele era apenas o unigênito. Él era apenas unigénito. Não tem ninguém igual a ele. No tiene nadie igual a Ele é él. gerado de Deus, Él es generado de Dios, cheio de glória. lleno de Mas gloria. por causa da cruz, Mas por causa de la ele cruz, se torna o primogênito él se convierte en el entre primogénito muitos irmãos. entre muchos E hermanos. qual é o propósito de Deus? ¿Y cuál es el propósito É de Dios? tomar esses irmãos do primogênito Es tomar esos hermanos del e primogénito fazer o que com eles? y hacer qué con ellos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Aos que de antemão conheceu, A los que de antemano conoció, também os predestinou también los predestinó para serem conformes à imagem do seu Filho, para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que ele seja o primogênito para que él sea el primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. Sabe qual será a alegria de Deus, o Pai, naquele dia? ¿Saben cuál será la alegría de Dios el Padre en aquel día? O Pai olhará para uma família de filhos. El Padre mirará para una familia de hijos. Ele tem um filho amado em quem ele tem todo o seu contentamento. Él tiene un hijo amado en quien tiene toda su complacencia. Mas naquele dia, Mas en aquel día, ele poderá olhar para uma família de filhos. él podrá mirar para una familia de E hijos. sabe qual será a realidade deles? ¿Y saben cuál será la realidad de ellos? Não mais pecadores. No más pecadores. Não haverá qualquer maldição. No habrá cualquier maldición. Não haverá nem luto, nem pranto e nem dor. No habrá ni luto, ni planta, ni dolor. As primeiras coisas passaram. Las primeras cosas pasaron. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. Essa é a voz de Apocalipse 21. Esa es la voz de Apocalipsis 21. Deus mesmo Dios estará mismo com eles. estará con ellos. Eles serão povos de Deus. Ellos serán pueblo de Dios. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. Y secará toda lágrima de sus ojos. Que coisa maravilhosa, irmão. Qué cosa maravillosa. Então o hermano. Senhor deu testemunho disso no Monte da Transfiguração. Todo el Señor Dios da un testimonio de esto en el monte de la transfiguración. Agora nós vamos terminar com a Epístola de Pedro. Ahora nosotros vamos a terminar con la epístola de Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1.
Vamos ler desde o verso 16 e concluímos. Vamos a leer desde el verso 16 y concluimos. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escute o que Pedro está falando. Escuchen lo que Pedro está hablando. Ele está falando do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Está hablando del poder y la venida del Señor Jesucristo. Aí podemos imaginar. Ahí podemos Ele imaginar. está falando da segunda vinda. Él está hablando de la segunda venida. A segunda vinda em glória. La segunda venida en gloria. E isso está certo. Y esto está seguro. Só que Pedro vai unir essa glória vindoura, Solo que Pedro va a unir esta venida de gloria. essa vinda de glória, Esta venida de gloria com a glória que ele viu no Monte da Transfiguração, con esta gloria que él vio en el monte de la transfiguración. como sendo a mesma glória. Como siendo la misma gloria. Então ele vai dizer assim: Entonces él va a hablar así. seguindo fábulas engenhosamente inventadas, Siguiendo fábulas artificiosas, mas, escute bem, sino como nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Quando que isso aconteceu? ¿Cuándo esto sucedió? Vamos continuar. Vamos a continuar. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai Pues cuando él recibió de Dios Padre honra e glória. honra y gloria, Quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz. le fue enviada de la magnífica gloria una voz. Olha essa expressão, magnífica glória. Escuchen esta expresión, magnífica gloria. Está se referindo à glória de Deus o Pai. Está refiriéndose a la gloria de Dios el Padre. A magnífica glória La magnífica lhe gloria enviou a seguinte voz. le envió la siguiente voz. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo É complacencia. muito claro que Pedro não está falando do Rio Jordão, Es muy claro que Pedro no está hablando del rey Jordán, del No río está. Jordán, no está hablando. porque no Rio Jordão essa voz também foi ouvida. Porque en el río Jordán esta voz también fue oída. Mas ali não houve uma cena de glória e uma cena de transfiguração. Mas ahí no hubo una escena de gloria ni de transfiguración. Então, no verso 18, ele diz: Entonces en el versículo 18 él dice, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Então agora está muito claro o que Pedro está falando. Entonces ahora está muy claro lo que Pedro está hablando. Porque no Jordão, Pedro não estava ali e o Senhor não tinha chamado seus discípulos. Porque Pedro no estaba ahí con el Señor en el Jordán y el Señor todavía tampoco los había llamado. Então nós estávamos com ele no Monte Santo. Entonces nosotros estábamos ahí con él en el monte santo. Então a primeira coisa até aqui, Entonces la primera cosa está aquí. Pedro foi impactado com a visão da glória do Senhor. Pedro fue impactado con la visión de la gloria del Señor. Sabe o que eu posso imaginar, irmãos? ¿Saben qué puedo imaginar yo? Quando hermanos? aquela escolta de soldados veio prender Jesus no Getsemane, Cuando aquel escolta de los soldados vino a coger al Señor Jesús de Getsemaní, nós podemos usar aqui a nossa imaginação. nosotros podríamos usar aquí nuestra imaginación. Pedro estava no Monte da Transfiguração. Pedro está en el monte de la Ele transfiguración. viu quem era o Senhor Jesus. Él vio quién era el Señor Jesús. Será que ali, quando aqueles guardas vieram prendê-lo, ¿Será que ahí cuando aquellos guardas vinieron a coger al Señor Jesús? será que Pedro não estava pensando assim? ¿Será que Pedro no estaba pensando así? Por que o nosso Senhor não faz o que ele fez no Monte da Transfiguração? ¿Por qué nuestro Señor no hace lo que él hizo en el monte de la transfiguración? Por que ele não abre o véu da sua carne aqui Porque él no abre el velo de su carne aquí e acaba com todos esses y inimigos? acaba con todos estos enemigos. Pedro, quem sabe, estava na expectativa. Pero quién sabe no estaría ahí a la expectativa. Como o Senhor não fez nada, Como el Señor no hizo nada, então ele fez. entonces él hizo. Ele tirou a sua espada. Él cogió su espada, Imagine isso. Imagínese Um pescador com espada. un pescador con E espada, tentou acertar a cabeça de Malco. intentó acertar en la cabeza de E não Malcolm conseguiu nada. y no consiguió nada, Só arrancar uma orelha. solo arrancarle una oreja. Então nosso Senhor diz: Pedro, coloque a tua espada na bainha. Y Pedro le dice, envaina tu espada, Pedro. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? ¿No beberé acaso yo el cáliz que el Padre me dio? A mente de Cristo era tão diferente da mente de Pedro. La mente de Cristo era tan diferente de la mente de Pedro. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Mas agora quem está falando aqui é Pedro, o velhinho, o ancião. Mas ahora el que está hablando aquí es Pedro, el viejo, el anciano. Graças ao Senhor. Gracias, Señor. Pedro tão transformado, Un irmão. Pedro tan transformado, Mas tão transformado, más tan
más tan transformado. Ele escreve sua epístola no final da sua vida. Él escribe su epístola en el final de su vida. Está aí no capítulo 1, ele dizendo assim, Está en el capítulo 1 él diciendo aí así. mesmo, Ahí mismo. veja o verso 14. Miren el versículo Eu 14. estou certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Graças a Deus pelos anciãos. Gracias a Dios por los ancianos. Em outras palavras, Pedro está dizendo, En otras palabras, Pedro está diciendo, hoje eu sou um velhinho, hoy yo soy un anciano. já andei com o Senhor tantos anos, Ya andé con el Señor tantos eu años. já estou tão cansado, Ya estoy tan cansado. estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Estoy dispuesto a dejar mi E tabernáculo. não é apenas porque eu estou velho, Y no solo porque estoy viejo. é porque o Senhor efetivamente me revelou. Es porque mi Señor efectivamente me reveló. Porque Pedro não morreu de doença e nem de velhice. Porque Pedro no murió de enfermedad ni de viejo. Nós sabemos pela história Nosotros sabemos por la historia que ele foi crucificado. que él fue crucificado. De alguma maneira o Senhor havia dito a ele. De alguna manera el Señor había dicho a él, Quando anos atrás ele havia ouvido do Senhor, cuando años atrás él había escuchado del Señor, segue-me, sígueme, lá no mar da Galileia. allí en el mar de Galilea. Depois do Senhor restaurá-lo, Después del Señor restaurarlo, ele diz, segue-me. él dice, sígueme, Porque quando você for velho, porque cuando usted fuera viejo, outro te cingirá otro te ceñirá e te levará para onde não queres. y te llevará para donde no quieres. Isso significa o gênero de morte com que Pedro iria morrer. Eso significa el género de muerte con que él iba a morir. João explica isso no seu Juan evangelho. explica eso. E qual era o gênero de ¿Y morte? cuál era el género de muerte? A mesma do Senhor. La misma del Señor. Pedro seria crucificado. Pedro sería E crucificado. segundo a história, nós sabemos o que ele disse. Y según la historia nosotros sabemos lo que él dijo. O que foi que ele disse? ¿Qué fue lo que él dijo? Quando iriam pregá-lo na cruz. Cuando iban a colgarlo en la cruz, Ele disse, él dijo, virem-me de cabeça para baixo, den la vuelta de cabeza abajo, porque eu não sou digno porque yo no soy digno de morrer como morreu o meu Senhor. de morir como murió mi Señor. Pouco antes disso, Poco antes de ele esto, dá então o seu testemunho. entonces él da su testimonio. Nós estávamos com ele. Nosotros estábamos con él. Os irmãos estão vendo o significado de ver a glória de Cristo, Los hermanos están viendo el significado de ver la gloria de Cristo, contemplando a glória do Senhor. contemplando la gloria del Señor. Nós somos transformados Nosotros somos de transformados glória em glória. de gloria en gloria. Isso aconteceu com Pedro. Eso sucedió con Pedro. Agora ele não é aquele jovem, jovem e homem obstinado, Él ahora no es aquel hombre joven, hombre obstinado, cheio de si mesmo, lleno de sí cheio de mismo, confiança própria, lleno de confianza cheio de propia, autocompaixão. lleno de autocompasión. Quem ele é agora? ¿Quién es él ahora? Agora ele é um vaso quebrado Ahora él es un vaso quebrado. que iria seguir o Senhor até a Iría morte. seguir al Señor hasta la muerte. Iria seguir fielmente o Senhor. Iría seguir fielmente al Señor. Agora sim, Ahora sí, porque agora não é mais Pedro. porque ahora no es más Pedro. Não vive mais Pedro, No vive más Pedro. mas Cristo vive em Pedro. Ahora Cristo vive en Pedro. Graças ao Senhor, amados irmãos. Gracias al Señor, amado. Graças a Deus por esse testemunho da transfiguração. Gracias al Señor por este testimonio de la transfiguración. Ele queria que os seus discípulos não se enganassem. Él quería que sus discípulos no se engañasen. Sim, ele é homem. Sí, Él es un hombre. Ele está vivendo uma vida humana. Él está viviendo una vida humana. Tudo que um homem passa, ele passa. Todo lo que un hombre pasa, Él pasa. Mas que eles nunca esquecessem. Pero que ellos nunca olvidaran. Ele é o Filho do Deus vivo. Él es el Hijo del Dios vivo. E ele é o Rei. Él es el Rey. E onde está o Rei, está o reino. Y donde está el Rey, está el Rey. Então, quando o Rei foi transfigurado, Entonces, cuando el Rey fue transfigurado, ali estava o reino. ahí estaba el reino. Vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vean al Hijo del Hombre en su reino. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Graças a Deus. Gracias a Dios. Porque mesmo hoje, Porque mismo hoy nós já podemos entrar no reino. nosotros ya podemos entrar en su reino. Como podemos entrar no reino? ¿Cómo podemos entrar en su reino? Eu sou a porta das ovelhas, Yo soy la puerta de las ovejas, disse o nosso Senhor. dice nuestro Señor. Hoje nós estamos no reino. Hoy nosotros estamos en Nós su reino. temos um rei. Nosotros tenemos Nosso un rey. rei é glorioso. Nuestro rey es E o glorioso. que nós estamos fazendo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Graças a Deus, Gracias a Dios. progressivamente, Progresivamente, nós estamos contemplando a sua glória. nosotros estamos contemplando su gloria. E o que ele está fazendo em nós? ¿Y qué es lo que Él está haciendo en Ele está nosotros? transformando o nosso caráter. Él está transformando nuestro carácter. Graças a Deus. Gracias a Dios. Ainda hoje,
aún hoy, esse rei ese rey se ajoelha aos pés dos seus discípulos. se pone de rodillas a los pies de sus Toma discípulos, sua bacia, toma su vasija, toma sua toalha, toma su toalla, porque ele é o eterno sumo sacerdote. porque Él es el eterno sumo sacerdote, Rei sacerdote. rey sacerdote. É isso que ele é. Eso es lo que Él Ele es. toma ainda a sua bacia. Él toma aún su E vasija, assim ele exerce o seu reino, y así Él ejerce su reino, lavando os pés dos seus discípulos. lavando los pies de sus discípulos. Eu sou o mestre e o Senhor, ele Yo soy el diz. maestro y el Señor. E Él eu dice. vos lavei os pés. Y yo os lavé los pies, dice. Irmãos amados, Hermanos amados, ele continua fazendo isso conosco. Él continúa haciendo esto con nosotros. Nós não precisamos ter vergonha de nada. Nosotros no necesitamos tener vergüenza de Não nada. vamos correr de Jesus com os nossos pecados. No vamos a coger de Jesús con nuestros pecados. Vamos correr para Jesus, Vamos a coger con os para nossos Jesús pecados. con nuestros pecados. porque ele é fiel e justo Porque Él es fiel y justo para nos perdoar os pecados, para perdonarnos nuestros para nos pecados. purificar de toda injustiça. Para purificarnos de toda E injusticia. não somente Y isso. no solamente esto. Ele, na nossa vida de união com Ele, En nuestra vida de unión con Él, Ele é capaz de fazer mais. Él es capaz de hacer más. Não apenas perdoar e purificar. No apenas perdonar y purificar. Ele é capaz de transformar Él es capaz de transformar de glória em glória. de gloria en gloria. Pensamentos novos, Pensamientos nuevos, afeições novas, afecciones nuevas, desejos novos, deseos nuevos, tudo novo. todo nuevo. Dar-lhes-ei um coração novo. Les daré un corazón nuevo. Graças a Deus. Gracias a Dios. Louvamos o Senhor. Loado sea el Señor. Vamos então orar. Vamos a orar. Querido Pai, te damos tantas graças Querido Padre, te damos tantas gracias pela glória e beleza do Teu Filho. por la gloria y belleza de tu Hijo. Teu Filho é insuperável, Tu Hijo es é insuperable, inigualável. es inigualable. Obrigado pelo privilégio que nós temos Gracias por el privilegio que tenemos de vermos a Sua glória, de ver su gloria cheio de graça e de verdade. llena de gracia y de verdad. Glória como do unigênito do Pai. Gloria como del unigénito del E Padre. também obrigado pelo testemunho das Escrituras. Y también gracias por el testimonio de las Escrituras. Obrigado pelo testemunho de João. Gracias por el testimonio de Juan. Obrigado pela vida e testemunho de Pedro. Gracias por la vida y testimonio de Pedro. Obrigado porque nós também fomos chamados. Gracias porque nosotros también fuimos Nós llamados. também te pertencemos. Nosotros también te Nós pertenecemos. somos o seu reino Nosotros somos de tu reino. e nós somos para a tua Y glória. nosotros somos para tu Ó gloria. Senhor, arrebata o nosso coração Oh Señor, arrebata nuestro corazón com um só dos teus olhares. con un solo de tus miradas. Cativa-nos de novo, se necessário. Cautívanos de nuevo si es necesario. Atrai-nos após ti Atáenos a ti e correremos após ti. y correremos hacia ti. Assim nós te pedimos, Senhor. Así nosotros te pedimos. Em teu Señor, nome precioso. en tu nombre precioso. Amém. Amén. Amén.